E aí, galera, tudo bem aí? Tudo certo? Vocês estão ouvindo aí o som aí? Ó, o Gustavinho, a Luísa. Vocês estão ouvindo o som? Dá um ok aí pra ver se tá saindo o som aí. Aí, Gustavinho, Iberê, que bacana, bom demais. Olha, eu botei uma música aqui de fundo. Quero ver se vocês descobrem quem que é esse batera. Não, Gustavinho, não sou eu não. Esse som é da pesada. Essa música é do Djavan, chama Flor de Lis, mas é um som de um baterista muito bacana, que representou o nosso Brasil muitos anos, né? É um baterista bem interessante que chama Milton Banana. Acho importante vocês dar uma pesquisada aí nele, né? É uma coisa muito bacana. Ele é um cara que representou o Brasil muitos anos, né? E durante muito tempo o Brasil teve ele como o topo, assim, né? O melhor baterista, né? No tempo dele, assim, ele era o cara. Já falecido, já, Milton Banana. Compensa muito vocês pesquisarem, viu, gente? É um cara, assim, fenomenal, que abriu muito as portas para nossa música brasileira. Essa música do Djavan com ele aqui é bem interessante. Vocês estão escutando o som aí? Peterson, grande batera. Beth, a tia Beth, a eterna tia Beth, minha professora top. Target Pads. Ô, Evandro, daqui a pouco eu vou te chamar pra gente conversar aqui, tá? Legal. Gente, eu vou falar mais uma vez dessa música de fundo aí. Pra quem não conhece, essa música é a Flor de Lis, do Djavan. E ela está sendo interpretada por um baterista que chama-se Milton Banana. É um baterista que durante muitos anos foi a nossa referência, assim, né, musical. Ele é um batera, assim, fenomenal, um cara além do tempo dele, né, já falecido, mas ele era um cara muito diferente. Eu estou olhando aqui porque eu estou tentando regular o som aqui para ficar mais tranquilo. E eu queria falar um pouco dessas referências, né? O Milton Banana também é uma referência para mim, foi para minha geração um dos bateras mais principais, assim, né, que mudou todo o conceito da música, no geral da música, porque assim, antigamente a bateria era um instrumento de acompanhamento, né? E quando tinha um baterista que era o solista, era uma coisa bem diferente, assim, era muito, não era usual, né? Mas é uma coisa que mexeu muito com a nossa geração. Então muitos bateristas começaram a ter a vontade de ter um disco, de ter uma carreira, e consequentemente também começaram a acompanhar alguns artistas que deixaram as pessoas tocarem com mais liberdade, né? É um tempo bem diferente, assim, que a música tinha bem, assim, tinha mais abertura, sabe? E foi um tempo muito bacana para todos nós, né? Nós que tivemos essa escola. Hoje vocês podem pesquisar no YouTube, vocês vão achar muita coisa do Milton Banana, também vocês vão achar do Mamão. Mamão é um baterista muito conhecido no Rio de Janeiro, é o baterista do Azimuth, que é um cara, assim, também além do tempo dele, né? Azimuth é uma banda de música instrumental, mas eles também têm uma música conhecida, aquela Eu vou voar na rosa dos ventos, eu vou morar, eu não lembro exatamente assim a letra, mas é uma banda que marcou muito. Vou até colocar aqui Azimuth, porque vai ser interessante vocês ouvirem essa música que é bem marcante. Quer ver? Vou colocar aqui. Azimuth. Olha só. Vou colocar aqui para vocês entenderem. Chama Voo do Horizonte. Não, Linha do Horizonte. Cadê? A Luísa veio pegar um ukulele.
Ó. Eu vou pro ar, Ó. no azul mais lindo. Eu vou morar. Aí. Eu Isso aqui é o quero Azimuth. lugar É uma banda que brasileira não tenha dono. que foi muito conhecida nos anos 70 e 80. E hoje em dia o pessoal não tem mais esse espaço, né, na mídia, até porque foi mudando muita coisa. Mas eles são uma grande referência, né, para a minha geração dos anos 80, que sempre ouvia música. Nós tivemos esse privilégio de ouvir vários estilos musicais, né? Eu mostrei agora o Milton Banana, tocando uma música do Ivan Lins. Estou mostrando agora o Azimuth. Falei do Mamão, que é o baterista do Azimuth, que é um baterista assim de referência não só no Brasil como no exterior. O Azimuth é uma banda bem conhecida por ser excelentes músicos e se juntaram para poder tocar música instrumental e ficou muito interessante isso aí. A liga foi maravilhosa. Essa música é uma música popular que tem a letra cantada, mas eles são assim uma banda assim de excelentes músicos. Graças a Deus nós temos muita gente boa nesse Brasil. Bom demais. A Júlia falou que essa é uma linda música. A Júlia, a Cíntia, a Luísa tá me falando aqui, ela tá me dando os toques aqui, ó. Gustavo, ele falou que é época de ouro da música. Gustavinho tá ligado, né, Gustavinho? A Júlia também, para quem não conhece, a Júlia Almeida, ela é nossa afilhada, né? É filha do Carlinhos de Almeida, uma grande cantora, uma grande compositora. Nós tivemos o privilégio, né, de ver nascer. Então, assim, é muito bacana hoje ter a Júlia no nosso convívio, não só como amiga da família, mas como também uma grande compositora. Ela escreve maravilhosamente bem. O pai dela, quem não conhece, é o Carlinhos de Almeida, um grande compositor e músico aqui de Uberlândia. Na verdade, ele é de Belo Horizonte, mas mora em Uberlândia já há um tempo. E eu fui uma das primeiras pessoas a conhecer o Carlinhos de Almeida aqui, quando ele veio de BH para cá. E eu fico muito feliz hoje de poder estar levando essa amizade adiante. A Júlia é uma das compositoras do meu novo trabalho agora. Eu vou estar gravando uma música dela e vai ser muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Muito bom. O Gilson colocou aqui, Gilson Batera de Monte Carmelo. Gilson baterista de Monte Carmelo. Muito obrigado, Gilson. O Gilson hoje é um grande baterista que está tocando também com o Sidney do Cerrado. É um grande baterista da nossa região aqui. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Gilson? Bom demais. Acho que esse é o Lequinho. O Lequinho já é de casa, né? Mas em concert. O Lequinho é um cara muito top. Pessoa que eu tenho muito respeito, muita admiração. É um grande baterista. Daqui da nossa região também, uma cidade pequena. Eu não lembro se ele é de Monte Carmelo. Não é Monte Carmelo. É uma cidade aqui perto. Nova Ponte, alguma coisa nesse sentido. Mas é um baterista muito bacana. Aliás, essa região nossa aqui, eu vou te falar, nós somos privilegiados de ter grandes bateristas. Bom demais. Bom, falando um pouco eu falei um pouco do Azimuth, né? Que tem o Mamão. Eu vou colocar uma outra música do Mamão. Quer ver? Tem uma música legal aqui, ó. Chama 500 Milhas. Isso aqui, ó, na verdade, essa música não é do Azimuth. Essa música é de um compositor norte-americano. Mas o Azimuth, como uma grande banda instrumental, fez uma releitura muito interessante deles, né? Dessa música, principalmente. Essa música, acho que é do Miles Davis. Eu não lembro exatamente de quem. Isso é muito antigo. A Júlia depois aqui, tá, Júlia, eu sou fã da família toda, fiquei emocionada com suas palavras. Ah, que isso, a Júlia é top. A Júlia ficou emocionada com as palavras, mas ela mora aqui, né? Bom demais. Ó, vocês estão ouvindo bem aí? Tá dando pra escutar legal? Ah, legal. Essa música também já foi interpretada pelo Chick Corea
para quem não sabe, Chick Corea é um grande pianista que nos deixou agora há pouco tempo, né? Um mês e pouquinho, nem um mês, né? Ele faleceu, infelizmente, de um câncer raro, mas ele é um grande compositor que deixou sua obra assim para gerações e gerações. Quem quiser procurar saber aí do Chick Corea, vocês vão saber muita coisa dele, vocês vão encontrar muita coisa dele que é muito interessante. E ele também marcou muito a nossa geração de músicos, né? E a música brasileira, assim como Azimuth e outras bandas também que gravavam muito instrumental, sempre tiveram o Chick Corea como referência, né, de música, né? A Electric Band foi uma banda que marcou a geração dos anos 80, assim, demais. Foi uma coisa muito forte. Antes deles também tiveram grandes músicos, como Ron Carter, que era um grande contrabaixista. Enfim, a música brasileira sempre teve referências muito fortes do jazz, né? E aí a bossa nova acabou também que virou uma coisa... eu tô só pedindo para fechar a porta, para ficar mais tranquilo para falar. E a música brasileira sempre teve referências também interessantes da música norte-americana, né? Foi uma coisa muito bacana que ensinou a gente a ter uma outra visão musical. Tanto que o Azimuth, por exemplo, essa banda que está tocando agora, é uma banda muito conhecida aqui entre os músicos, porque eles são assim, excelentes músicos e fizeram disso uma referência para a gente em termos de qualidade musical, de amplitude sonora. Eu acho que é muito importante você ouvir músicas que te dão uma gama interessante para pesquisa, né? A música brasileira, por exemplo, é muito rica. Tem muita coisa no Brasil. Nós temos o Hermeto Pascoal, temos a Flora Purim, temos o Djavan, temos o Tom Jobim, temos o João Bosco, temos o Vinícius de Moraes, temos, assim, graças a Deus nós temos um leque de opções muito grande. E todos os americanos respeitam muito a música brasileira. Então eu acho que é muito importante eu falar um pouco disso, para que as pessoas também tenham uma noção, né, do que a música brasileira representa fora daqui. Eu tive a honra de morar na Inglaterra um tempo, e lá eu consegui tocar em 13 festivais, acho que até mais um pouco. Eu tive a honra de tocar em 13 festivais de jazz, e foi muito bacana. Então, assim, eu vi o tanto que é importante a música brasileira fora daqui. Eu vi também o tanto que é importante você ter um berço musical rico, como nós aqui no Brasil temos, né? Nós temos uma referência muito grande, não só da música nordestina, que assim é popularmente conhecida, mas assim eu fico bobo de ver como que o Luiz Gonzaga, na época, ele tinha uma visão musical muito além, assim. O Jacques do Pandeiro, né? Jacques do Pandeiro era um cara, eu não sei se é Jacques ou Jackson, eu não lembro exatamente agora. Mas, assim, era um cara que tinha uma visão além do tempo dele. Ele tinha uma forma de cantar muito peculiar. E aí, com o tempo também surgiram outros compositores, né? Luiz Gonzaga, Castanho e Caju, que são dois repentistas também, maravilhosos. Aí tem o Caetano Veloso, tem o Tom Jobim, que são coisas muito distintas, assim, mas que ajudaram muito para a nossa música brasileira ter uma representatividade maior, né? E eu fico muito feliz. Quando eu fui para a Inglaterra, eu tive a oportunidade de tocar em vários clubes de jazz, fiz alguns festivais de jazz, foi muito bacana poder representar a nossa música brasileira. E eu fiquei muito emocionado de ver o tanto que o Tom Jobim, por exemplo, é um músico, um compositor muito respeitado fora daqui. Então isso pra gente é maravilhoso. Ainda mais hoje em dia, por exemplo, eu sei que tem outros estilos musicais. Eu, por exemplo, eu vim do sertanejo também, né? Eu escutei jazz e sertanejo, de tudo, sim, na verdade de tudo, desde criança. Porque meu pai era guitarrista, então meu pai escutava The Platters, Jimi Hendrix, George Benson, Roberto Carlos. Assim, ele fez uma salada de música assim, na minha cabeça, assim, por ouvir isso, né? E na época era natural a gente ouvir tanta coisa misturada, que nas rádios tocavam muita coisa distinta, né? Vou mostrar uma música para vocês aqui de um grupo que marcou muito a minha geração também. Com certeza vocês vão conhecer, e é uma banda assim que muita gente gosta no Brasil. Eu vou colocar aqui.
já que nós estamos falando de música brasileira, eu não posso deixar de falar de MPB4. Robson, Tatão, grande Caju. Ó, Robson, Tatão, ô Tatão, obrigado por ter participado dessa live, viu? Tatão, para quem não conhece, é um grande baterista aqui do Grupo Caçamba, um garoto muito além do tempo dele. Eu lembro de estar começando a tocar, ele era garoto, né, e já tocava bem pra caramba, e é um baterista que eu tenho muito respeito. Assim também, ele tem um irmão hoje que toca com o Gustavo Lima, né, que hoje virou um baterista. Ele é um percussionista desde criança também, que é o Dendel, que é um cara que representa também a nossa classe musical aqui, né, dentro do estilo do sertanejo, e é um cara que tem muita representatividade. E assim como os outros bateras também, que tem muita coisa legal aqui, né, que mostra uma coisa interessante. Voltando um pouco nessa música aqui, do MPB4, o MPB4 é uma banda do Rio de Janeiro, né, um grupo do Rio de Janeiro, que eles, assim, aqui no Brasil, eles não têm tanto, assim, reconhecimento, mas fora do Brasil é uma coisa impressionante. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu tive um período que eu pude dar aula para uma criançada lá, foi muito legal. E eu fiquei bobo de ver o quanto os europeus conhecem mais do que a gente sobre música brasileira. Eu fiquei assim, muitas vezes eu me emocionava de ver os garotos falando de músicas que eu pensava que o pessoal não fosse conhecer. Então, assim, quando a primeira vez que eu ouvi um garoto falando de MPB4, eu fiquei assustado, porque eu não conhecia tanta coisa do MPB4 e eu sou brasileiro. Então foi uma coisa assim muito impactante para mim. Eu conhecia pouca coisa deles, eu não era assim fã assíduo, sabe, aquela coisa. Até porque também eu escutava vários estilos de música. Mas eu fiquei muito feliz de ver a força que a música brasileira tem fora do Brasil. E eu lembro de ver, por exemplo, aqui no Brasil, eu vou falar para vocês de um baixista, que inclusive mora aqui em Uberlândia. Ele é uruguaio e ele é um cara assim, ele tocou com a Elza Soares, ele tocou com muita gente interessante no Brasil, no cenário brasileiro. Ele veio do Uruguai para cá muitos anos atrás, e ele pegou o primeiro artista que ele veio, que ele começou a tocar aqui. Eu não lembro se era, como é que chama aquele, eu vou lembrar o nome dele, gente, eu tô vendo uma pessoa na minha frente, eu tô ruim de memória, eu sou ruim de nome, eu vou lembrar o nome dele. É um baixista que foi casado, não, esse músico, ele foi casado com a Elza Soares. Não, com a Elza Soares não, quem foi casado com a Elza Soares foi o Garrincha. Gente, eu tô vendo o cara na minha frente, o Moreno, cantava samba pra caramba. E o Gringo, esse baixista que eu tô falando agora, tocou com ele. Então assim, eu lembro de ter... Não foi o Vando não. Não, Gustavo, não foi o Vando não, é bem antigo. É um cara assim que representa a música brasileira muito, assim, muito bem. Gente, me ajuda aí. Da época... Quer ver? Peraí, gente, eu vou achar uma música dele aqui daqui a pouquinho. Se eu lembrar o nome dele aqui, eu vou lembrar. É que eu tô ficando velho já, né? Mas enfim, por que eu tô falando disso? Da música brasileira. Wilson Simonal, Tuti. O Tuti me lembrou. O Tuti é filho do Gringo, para quem não conhece. É um grande pesquisador de música, conhece muita coisa, né, de música, graças ao Gringo, que é esse baixista que eu tô falando. Por que eu tô falando? Eu vou até colocar a coisa do Wilson Simonal aqui para vocês entenderem o tanto que era importante a música dele. Olha aqui, vou colocar aqui. O Gustavo, ele tinha falado para depois você colocar o seu CD no fundo. Tá, eu não tenho aqui, mas eu vou colocar. Samarina é uma música bem conhecida do Simonal. E essa música na época estava estourada, né? Quando lançaram essa música aqui, o Gringo veio tocar com o Simonal, foi uma coisa bem engraçada, né? Porque ele é um baixista uruguaio e o Wilson Simonal, aqui. Muito bacana. O Wilson Simonal é uma referência muito nobre, né, para a nossa música brasileira. E hoje ele tem 2 filhos, que é o Simoninha, e tem um outro também,
São dois filhos, né, do Simonal, o Simoninha e o outro que eu não lembro exatamente o nome agora. Como eu falei pra vocês, eu tô ficando velho já, eu tô esquecendo o nome de todo mundo. Mas assim, ele é um cara referência, né? E por que eu tô falando do gringo? Porque o gringo sempre falava pra gente ouvir essas coisas de música brasileira. E quando eu fui pra Inglaterra, que eu conheci os músicos lá, e todos eles me falavam de músicas brasileiras que eram sucesso na época dos anos 70, dos anos 60, que eram grandes, assim, sucesso mesmo, eu não sabia que o Wilson Simonal era uma coisa grande, assim. A Elis também rodou o mundo inteiro, né? E a música dela ficou muito conhecida. Então, assim, eu acho que é muito importante o pessoal ouvir as músicas hoje. Tudo bem, eu sei que tem muita coisa boa, mas é muito importante também o pessoal pesquisar as coisas antigas, né? Foi da onde surgiu a nossa raiz musical. A música brasileira, por exemplo, na Bahia, tem muita coisa interessante. Não é só a Ivete, não. A Ivete também é uma grande artista, né? Tem muita coisa interessante. Eu acho ela muito à frente do tempo dela em relação aos arranjos que ela faz, né? Ela escuta muita música americana, tem muita música boa de referência. Mas tem muita coisa do Dori Caymmi que é, assim, maravilhoso. É importante ouvir a música brasileira. Oi, o Marcelo e o Vinícius, por exemplo, de Castro. Max de Castro, exatamente. E o Wilson Simoninha. É isso mesmo. Max de Castro e o Wilson Simoninha. Muito obrigado, eu não lembrava o nome deles. Eles são maravilhosos. São distintos um do outro, assim, não tem nada a ver um estilo com o outro. Mas pegaram muita referência do Wilson Simonal, né? O Wilson Simonal era um grande sambista, era um cara assim, não era só samba, né? A música tinha um swing diferente, tinha uma outra atmosfera, era uma coisa diferente. Era muito bom. Jair Rodrigues também, né? O Jairzinho é um cara maravilhoso, hoje virou um grande produtor. A Luciana Mello também é uma grande cantora, tem um estilo muito diferente também. Ela foi pro lado da música popular brasileira, que hoje nem... O MPB hoje, música popular brasileira é o sertanejo que eles fazem hoje, né? Mudou um pouco essa concepção. Mas ainda existe a grande MPB e assim, esse povo, eles são responsáveis para deixar esse legado, né? De continuar essas músicas, de ter uma referência bacana da música brasileira. É muito importante isso. E gente, tem coisa demais para poder falar. Graças a Deus tem muito assunto bom, né? A tia Elza pôs aqui também que MPB para que se ganharam o mundo. Sim, a Elza está me ajudando aqui, a minha vizinha, grande conhecedora de música também, falando aqui do pessoal do MPB4. Tem muita coisa, gente, tem coisa demais. Tem o quarteto em si, tem, enfim, muita coisa interessante. Olha que legal. Bem simples. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacudá, sacudá. Nem vem quem não tem. Aí. Isso é muito bacana. E era a referência que nós tínhamos, né, de anos atrás. E isso ajudou demais a gente a ter hoje, assim, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo, por que eu escutei esse tipo de música. Muitas coisas que aconteceram na música brasileira foram muito impactantes. Eu lembro de ouvir Elis Regina, eu ficava tentando entender como que era tocado aquilo lá, porque era muita lenha, era muita referência boa musical que eles tinham, e eu ficava perguntando assim, mas de onde eles tiraram isso? Porque assim, eu ouvia muitas músicas. Por exemplo, eu sou da época que tocava Guilherme Arantes no rádio, saía do Guilherme Arantes, entrava Tom Jobim, do Tom Jobim entrava Vando, que depois entrava Roupa Nova, que depois entrava Julio Iglesias, e depois entrava Elis Regina de novo, Milton Nascimento, MPB4, Boca Livre, 14 Bis. Então era muito amplo, era uma coisa muito interessante. Rosana, Simone, Roberto Carlos. Então assim, nós tínhamos referências muito amplas, né? Não era uma coisa única só. Hoje em dia, a música está passando por um processo onde está tudo muito centrado em um estilo só. Né? Assim, o mercado mudou bastante. Que tudo bem, isso as coisas vão mudando mesmo, é natural.
Mas assim, eu tive o privilégio de poder ouvir vários estilos musicais. Então isso me deu uma credibilidade boa. Quando eu saí daqui do Brasil para ir para a Inglaterra, eu era um dos músicos assim, que eu consegui trabalhar muito lá. Justamente por ter essa versatilidade musical. Inclusive, assim, para quem não sabe, eu vou até falar agora de antemão para vocês aqui. Em breve, muito em breve agora, eu vou estar lançando um curso de bateria, falando um pouco dessa liberdade musical, de você trafegar em vários estilos musicais. Porque essa foi realmente a minha referência. A minha estrutura musical veio de vários estilos, né, juntos. Eu não fiquei preso somente ao samba, ou somente ao sertanejo, ou ao rock and roll. Eu tive que tocar vários estilos. E isso me fez ter uma experiência muito interessante de coisas muito distintas. Eu lembro que nos anos 80, por exemplo, quando eu já tocava na noite, eu tocava, por exemplo, eu tocava em baile de forró, tocava na terça jazz, tocava também em coisas de samba também, né, em grupos de samba. Enfim, eu tive muita referência de vários estilos musicais, então isso me ajudou a tocar. Toquei em bandas de karaokê, que a gente tocava, por exemplo, a pessoa chegava lá, vou tocar uma música do Vando, beleza. Aí, vou tocar uma música do Roberto Carlos, não, vou tocar uma do Michael Jackson, sabe assim, era bem interessante. E a gente tinha que se virar, tocar aquilo, era muito legal. Eu fui tocar forró, eu não tinha a técnica para tocar forró, fui aprendendo. E aí eu via grandes bateristas, Uberlândia, a minha maior referência musical é daqui de Uberlândia, porque assim, eu via o pessoal daqui. Depois é que eu fui conhecendo outros bateristas, e bateristas de nome, Camilo Mariano, Theo Lima, Milton Banana, vários bateristas. Eu tive aqui o Nelson Félix, que foi meu professor, o Braulio foi meu professor, o Jaime foi meu professor, a Maristela também, lá do conservatório, foi minha professora. Ela foi monitora do meu pai lá na ESEBA e foi minha professora também no conservatório. Eu tive vários professores aqui, graças a Deus eu tive muita referência. Mas aqui, né, em Uberlândia. E aí, através disso, eu tive muita ajuda, né, de muitos músicos aqui. Eu citei o Gringo na live porque foi realmente uma referência que eu tive, musical, e ele, o Edmilson, que também são músicos distintos, assim, são dois baixistas muito bons. O Edmilson, ele foi pro lado do sertanejo, ele veio dessa vibe sertaneja há muitos anos. Ele era adepto ao Tonico Tinoco, Belmonte Maraí, essas coisas antigas. E depois eu fui tocar com ele com a Nalva Aguiar, que através dela eu fui lançado na música. Ela que me jogou aí, ó, você vai tocar comigo. Eu tinha acho que 14 para 15 anos, eu não lembro exatamente a idade agora, mas era bem novo. E aí eu fui tocar com ela, eu tava nessa idade assim, eu tava indo na escola ainda, né? Eu ainda ia na escola. E aí depois dessa época eu saí da escola e fui virar músico mesmo, né? E através dela eu tive essa oportunidade de tocar em shows com ela no Brasil inteiro, foi muito bacana. Conheci vários artistas e tive apoio de muita gente. Então isso me ajudou a ter uma referência musical muito boa. E eu lembro, na época, a gente tá ouvindo nas viagens da Nalva, ela colocava Roberto Carlos, colocava The Platters, colocava Willie Nelson, Dolly Parton, as coisas do country que ela sempre ouvia. Então aquilo eu fui absorvendo muita coisa, né, de estilos musicais. Então assim, graças a Deus, aí por isso que eu aprendi a tocar vários estilos. Então justamente por isso eu vou estar lançando um curso em breve, né, de ritmos variados, né, eu quero preparar os bateristas a poder ter essa oportunidade que eu tive de tocar de tudo, desde Earth, Wind and Fire, a MPB4, a Tom Jobim, a Michael Jackson, a Gustavo Lima, sei lá, o que você quiser aprender a tocar. Mas assim, eu acho importante você ter uma versatilidade musical para que amanhã, quando o estilo mudar, você consiga também atuar, né, nesse mercado louco, né, que virou uma coisa muito estranha hoje, é uma concorrência muito grande, você tem que estar sempre atualizado, mas eu acredito que assim, as coisas antigas sempre prevalecem, né? Os estilos musicais que deram início à música brasileira, eles estão cada vez mais fortes, porque a referência nossa, fora do Brasil, é só música antiga. Essas músicas atuais que o pessoal escuta hoje é muito passageiro, não tem tanta raiz, né? As coisas antigas deixaram um legado muito grande pra gente, isso é muito bom.
Alguma pergunta aí, gente? Podem fazer perguntas. A Luísa está me ajudando aqui. O Edson Pereira pôs Grande Caju. O Sidney Buzula. pôs Você é Diferente. O tio Gringo falou que a live tá muito Ó, o Gringão tá aí, ó. Bom demais. As terças jazz do pub, saudade, hein? Nossa, cara, essa terça jazz marcou uma geração, né? Foi muito bacana. Foi um privilégio poder tocar naquilo lá. Aquilo foi um divisor de águas para muita gente aqui em Uberlândia, né? E é bom, né? Eu lembro do Gringo tocando antes disso. Antes de ter essa terça jazz, era o Nelson Félix, o Gringo e o Coringa, né? Que tocavam aqui. O Coringa foi um guitarrista muito bacana, que morou aqui na cidade. Ele era daqui não lembro de onde ele era. Mas assim, ele foi uma referência aqui, né? Meu pai também, meu pai foi o primeiro guitarrista de rock da cidade de Uberlândia. Então, assim, muita coisa começou muito antes, né, de eu entender que eu queria ser músico. A música já rondava ali e eu já tive experiência muito interessante com esse pessoal. O Edson Balanço, né, que é na minha opinião, é a maior escola musical que o Uberlândia já teve. É um cara, assim, ele viveu além do tempo dele, demais, assim. É um maestro muito top. Hoje, para quem conhece o Edson Júnior, assim, não estou desmerecendo, não, porque o Edson Júnior é um grande guitarrista, um grande músico. Ele é um cara, assim, ele tem uma visão muito além também do tempo que ele vive, porque ele escutou vários estilos musicais. Mas, assim, ele é um grão de areia perto do pai dele, que era um cara, assim, muito top, muito bom. E também tem muita gente interessante, né? Uberlândia tem muita coisa boa, graças a Deus. Tem alguma pergunta aí que vocês querem fazer? O Roberto pôs aqui, quem nunca tocou e tem vontade? Quanto tempo para aprender? Ah, tá. Roberto, é o seguinte, música não tem idade. Você pode aprender agora com 5 anos de idade, ou com 50, ou com 90. Não tem idade. A música, ela sempre vai ser um desafio bacana, porque ela mexe muito com a nossa emoção. E mexendo com a nossa emoção, você começa a ter outras questões que envolvem a musicalidade para aguçar um pouco mais o seu interesse. E aí você vai começar a pegar mais liberdade corporal, porque assim, eu costumo falar que muita gente até me pergunta, em quanto tempo eu vou tocar isso? Depende muito de cada pessoa. Tem gente que escuta a música uma vez, a pessoa capta aquilo, né? Ela absorve de uma maneira mais fácil e ela entende o que está acontecendo da música. A música, ela tem uma energia muito interessante que ela vai te passando assim, e você vai absorvendo aquilo e você começa a entender. É claro que assim, eu costumo falar que é bom a gente ouvir músicas que tem um conteúdo interessante de letra, para que você também seja ministrado. É bom, né? A gente escuta coisa boa, é bacana, a gente vai crescendo com isso. Mas o ritmo é o que mais te move a aprender as coisas, né? Então, cara, pega Tim Maia, pega Michael Jackson, pega Tião Carreiro, pega o que você quiser ouvir, mas assim, tenta absorver aquilo de uma forma mais tranquila, sabe? A gente vai errar várias vezes por tentar tocar, a gente vai aprendendo aos poucos e não tem um tempo certo para a gente aprender música, tá? Não tem, em um mês, em 2 anos, claro, vai depender muito do tipo de contato que você tem com o instrumento e também a forma que você escuta a música. Isso vai te ajudar bastante. Caju, você acha que a mídia é a grande responsável por não haver mais essa variedade de estilo musical que tocava nas rádios e hoje não se toca mais? Ou é a... Entendi. A Luísa está me ajudando com as perguntas aqui. Ela acabou de me perguntar uma pergunta do Edmilson Barbosa. Edmilson é o Edmilson Uberaba? Eu acho que é o Edmilson Uberaba, é um grande baixista também, viu, gente? Compensa vocês olharem que é um grande músico da nossa região. Edmilson, eu acho que a mídia, ela ajuda muita coisa para que você tenha referência de tudo que está acontecendo, né, no mundo. Mas ao mesmo tempo, hoje, como infelizmente o mercado hoje gira muito em torno do dinheiro, então acaba que, por exemplo, virou uma concorrência muito desleal. Então, por exemplo, eu sei que em Uberlândia hoje se cobra 10 mil reais, até 30 mil reais, para que você possa colocar a sua música em primeiro lugar em determinada rádio. Tá? Antigamente, você ia lá, comprava uma televisão, um micro-ondas, uma bicicleta, uma moto,
ia lá, sorteava na rádio, pedia para a pessoa pedia a sua música na música, e isso ia ajudando o pessoal a ter mais audiência e tal. Hoje em dia isso é muito desleal. Então você chega lá com 10, 30 mil, você chega lá com dinheiro suado para poder colocar lá para fazer um certo sucesso durante um tempo. Aí vem outro artista que tem um poder maior, coloca 100 mil e te mata no ninho. Então é bem delicado esse tipo de situação, né? E não é assim, isso não é uma coisa anormal de acontecer mais não. Está acontecendo cada vez mais. Só que hoje mudou muito. A mídia hoje tá aqui, ó. Isso aqui é a mídia hoje. A nossa rede social. Então hoje em dia é muito mais fácil você pegar uma grana e investir numa rede social. Você paga muito mais barato para você ter uma representatividade legal, interessante. Porque é muito diferente. A música hoje mudou muito. A mídia hoje, por exemplo, tanto que nem tem mais nada palpável, né? Ninguém hoje tem mais CD, pra você ter uma ideia. O CD hoje não tem mais aparelho de CD. Os computadores agora tá vindo tudo com MP3, né? Coisa de tocar MP3. Nem toca. Só você clica lá no YouTube, entendeu? E aí você coloca tudo lá, é tudo digital. Então não tem mais. Vinil, essas coisas é muito caro. Você pode fazer um disco de vinil? Pode. Existem ainda existem empresas que prensam o vinil, que prensam o CD, mas isso está ficando cada vez mais obsoleto. E aí o que acontece? É um mercado que está ficando caro. E aí às vezes não compensa você fazer um CD, às vezes não compensa fazer um vinil. Eu estou saindo um pouco eu estou respondendo a uma pergunta um pouco diferente, mas é para você ter uma noção do tanto que o mundo foi mudando. Então a mídia, ela realmente ela tem a ver sim com muita coisa que aconteceu no mercado. Mas por um lado, hoje a gente tem uma praticidade muito grande, né? Você escuta música hoje com um relógio, no seu celular. O mundo hoje está da sua mão. Você leva o seu celular aqui, o mundo está nele. Então você acessa o mundo aqui pelo celular. Estou colocando uma música aqui no meu celular. Muito bom. Mais alguma pergunta? O que dificulta muito a vida do baterista são os altos preços para se formar um bom kit? Olha, realmente isso é uma coisa interessante. Hoje nós temos uma gama muito grande de equipamento, né? Eu lembro que nos anos 80 existia uma loja muito famosa em São Paulo, chama-se Leimar. Essa loja, antigamente, ela era bem conhecida, porque era de um libanês lá, não sei se era turco ou libanês, eu não lembro exatamente o nome. Eu sei que a loja chamava Leimar, eu não sei, enfim. E nessa época, quem ia na Leimar era só assim, quem tinha dinheiro mesmo, sabe? Ele já perguntava. Eu conheço um rapaz aqui em Uberlândia, já até infelizmente ele faleceu, que é o Marden. O Marden ele tinha uma situação financeira diferente, tal, ele conseguia ter mais acesso a instrumentos melhores. Ele foi uma vez lá na Leimar, por exemplo, e ele foi comprar uma guitarra. Ele foi lá no banco, pegou um monte de moeda, fez o cara contar moeda por moeda enquanto ele testava a guitarra. Isso é um caso real, isso aconteceu lá. Porque assim, o cara era tão nojento lá, o dono era tão estranho, que assim, o Marden falou, olha, então beleza, eu vou testar minha guitarra, se eu gostar eu levo, se eu não gostar eu deixo pra depois. E o cara ficou muito puto com ele levou a guitarra, mas assim, demorou um tempo, acho que foi umas 2 horas lá para ele poder contar a moeda. E isso, o que aconteceu? Antigamente, não tinha tanta referência de instrumentos, então poucas lojas que tinham no Brasil, você tinha que passar por essa situação. Hoje não, cara. Hoje você vai na internet, você acha qualquer kit que você quiser. Você vai no Mercado Livre, você vai no Mercado Pago, você vai no OLX. Você acha um monte de situação, né? Do Amazon, Americanas também, do Ricardo Elétrico, enfim, tem um monte de coisas, né? Hoje não é mais, por exemplo, eu lembro da Onogás, né? Eu lembro do MIG aqui em Uberlândia, que existia eletrodoméstico e tal, bicicleta, essas coisas. Hoje, o Ricardo Elétrico vende instrumento musical, entendeu? Então, hoje nós temos uma abertura muito grande para o mercado de instrumento, né? Você pode achar métodos de bateria, de guitarra, de violão, de teclado, na loja americana, por exemplo, entendeu? Então é bem interessante isso aí. Mudou bastante. Hoje nós temos uma gama de preço bem, assim,
tá até equilibrado, né? Não está tão diferente, mas você tem uma opção interessante hoje pela internet, né? Quem quiser procurar aí, fica à vontade. Para quem mora em Uberlândia, eu indico sempre a Beaver Music e a Mundial Instrumentos, que inclusive são os parceiros da Pearl, né? A bateria que eu também faço parte aqui na região, e eu tive o convite deles de ser representante. E agora também tive um convite maravilhoso também do Evandro, que é uma pessoa muito bacana. Eu fui indicado através de um amigo meu, que é baterista também, e me indicaram para o Evandro me ligou, e aí me falou dos pads, né, que é o Target Pads. Vou até falar daqui a pouquinho sobre eles aqui, e daqui a pouco também eu vou chamar o Evandro, que está aí na live também, e é um grande representante do Target Pads. Eu vou falar com ele daqui a pouquinho para a gente poder falar um pouco desse assunto dos estudos, do pad e tudo mais. O Elcio pôs aqui, Caju, Pearl, não sei. A Caju, Pearl, Tama e Yamaha. Qual é a melhor bateria? Cara, a melhor bateria que você pode ter. Sabe, assim, hoje eu tenho, graças a Deus, ao longo dos anos, eu pude ir comprando alguns equipamentos. Então hoje eu tenho equipamentos diferentes, né? Eu tenho Pearl, eu tenho Tama, eu tenho Yamaha, tive Sonor também, que é uma grande bateria. Cara, graças a Deus, assim, até porque... Por que eu tive essa aptidão, essa vontade de ter outros instrumentos? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar em estúdios aqui em Uberlândia, e estúdio você tem que estar sempre ligado com equipamento. O equipamento tem que ser equipamento bom mesmo. E na época existia aquela coisa, a Pearl tem uma sonoridade tal, a Sonor tem uma sonoridade tal, a Remo, ou a Yamaha, ou a Tama, ou qualquer outra marca que seja. E assim, era difícil a gente ter tanto equipamento aqui, né? Era muito complicado. Hoje em dia é muito fácil. Hoje você tem qualquer marca, e existem grandes marcas também que te suprem de uma forma muito bacana. Uma simples marca te dá N variedades de sons, então isso é muito importante. Eu vejo isso hoje na Pearl, que cresceu bastante. E hoje, não é porque eu represento eles aqui, mas é porque realmente eles têm uma variedade muito interessante de equipamento, de qualidade. É muito legal, compensa dar uma olhada. O Evandro já está na área aqui, também acabei de ver ele aqui. Daqui a pouquinho eu vou te chamar. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Enquanto isso eu vou tomar uma aguinha aqui e vou botar uma musiquinha para vocês ouvirem. Bom, né? Aguinha. Tudo cuidado é pouco, viver é coisa de louco. Tudo cuidado é pouco. Esse aqui ainda é Wilson Simonal. Vou colocar uma coisa bacana aqui também para vocês. Vou colocar aqui, tem uma coisa interessante aqui. Mudar totalmente o jeito aqui, ó. Vou colocar uma banda bem legal. Quer ver? Vou colocar aqui. Pronto. Esse aqui é o J Quest, uma banda mineira, muito bacana, e eu indico sempre para meus alunos. Começamos a live hoje com o Milton Banana, depois o Azimuth, depois Wilson Simonal e agora a J Quest. Muito bacana. É muito importante a gente ter essa referência, viu, gente? Eu falo da música mineira. Música mineira é uma música muito rica. Existem grandes compositores que são assim maravilhosos, que têm muita relevância para a nossa música brasileira e são de Minas Gerais. Milton Nascimento, Lô Borges, Flávio Venturini, Toninho Horta, tem coisa demais. Beto Guedes, gente, aliás, daqui a pouquinho eu vou colocar alguma coisa de música mineira aqui, fora o J Quest,
para vocês ouvirem também, tá? Vou colocar uma coisa bem bacana aqui. Ao longo da live nós vamos colocando um pouco mais de música, vamos trocando ideia. Mais alguma pergunta aí? Vou colocar aqui. Meire Souza. Deve ser o Gerson que está fazendo essa pergunta. Gospel Chops? Ju, por que os bateristas de hoje estão muito ligados em Gospel Chops? Jonathan, tudo bem, né? Jonathan é um grande amigo também, baterista também da igreja, muito bacana. Jonathan, eu acho que assim, é uma referência muito interessante. Entrou o Bushman. Bushman é um grande amigo meu da Inglaterra, acabou de entrar aí. Top, Clive. Bom, o que acontece hoje? O Gospel Chops é um estilo muito peculiar. Os americanos criaram isso de uma forma muito natural, há muitos anos atrás. Existem bateristas dos anos 70 que já tocavam isso assim, naturalmente. Vou citar um exemplo, que é o Billy Coban. Billy Coban já fazia essa onda há muitos anos atrás, nos anos 70. Mas era uma coisa natural, era uma coisa de liberdade, a música tinha isso, e era uma coisa natural para eles, né? Quando veio aquele negócio de gospel, né, porque veio da igreja, chops, para quem não sabe, é um macete, isso é um linguajar bem de rua, gospel chops, eu tenho um macete, né, na igreja o pessoal usa isso. Mas assim, isso no Brasil virou uma coisa muito interessante. Eu acho difícil de tocar aquilo, né? Não é fácil, mas acaba que virou uma disputa muito grande. Eu faço isso mais rápido, eu faço aquilo também, e eu acho que isso deixou de ser música. Eu sei que é muito difícil de fazer, não é fácil fazer isso não. Mas eu ainda sou da época antiga que olha a música com outro ângulo. Eu sei que tem muita coisa interessante de Gospel Chops, mas eu não tenho tanto conhecimento disso, eu não quis me aprofundar nisso. Eu sei que é muito complicado de tocar, não é fácil tocar aquilo. Quem toca eu respeito muito porque é muito difícil. Mas eu acho que tem outras coisas para a gente poder ligar. Eu acho que é muito importante a gente procurar saber sobre a harmonia. A música é uma música... A gente está sempre em harmonia com todo mundo. Principalmente o nosso instrumento. Bateria, a gente precisa de um contrabaixo, você precisa de uma guitarra, você precisa de um piano, você precisa de um vocalista para cantar as músicas. Então você não é sozinho. Então para isso... Eu acho que você tem que ouvir coisas que faz você tocar em grupo, se sentir inserido naquele contexto musical. Eu acho que é bem por aí. Bushman, já mandou uma pergunta aqui já em inglês, aí já não comigo. Deixa eu ver aqui, ó. O Bushman, o Clive me perguntou, I'm still doing video... não, ele tá só falando aqui que ele tá falando... Ele trabalhou comigo lá na Inglaterra. Clive, long time I don't see you. I hope you are good. I miss you a lot. But today we are talking about some question about drum kit, and feel free to ask any question. You are such a good guy. You know I love you, and take care. Ricardo também entrou aí. O Jack Albanese é um grande saxofonista aqui. Lutador também da música, merece total respeito. Um grande músico da nossa cidade aqui. Parabéns, Jack, pelo que você faz aí. Jack Albanese. Toda vez eu falo errado. Jack, me perdoa. Eu sou da época que o Caju gostava daquela Fanta laranja, hein, Caju? Pô, demais. Não, rapaz, aquilo é bom demais. Fanta é muito bom. Alguém tá falando que você gostava de Fanta laranja. Jesus! Isso já tem tempo. Eu amo Fanta laranja, isso é tem muito tempo. bom. É muito Aqui bom. que o Gustavo tá falando aqui também. Alguma pergunta, gente? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Porque acabou que eu não olhei aqui direito. Eu vou trocar a música aqui, vou colocar uma música, outro tipo de música mineira também, tá? Gente, eu vou... Se quem quiser fazer mais uma pergunta aí, eu vou abrir também a live, porque eu gostaria de falar também de um equipamento que eu estou usando. É muito importante eu falar desse equipamento, porque é uma coisa bacana para a gente poder estudar. Para quem não conhece, eu vou mostrar aqui a Fanta laranja. Vou até abrir a Fanta laranja, que me falaram da Fanta aqui.
Olha lá, ó. Fanta laranja. Bom demais. O tamanho da sua cabeça. É o tamanho da minha cabeça a Fanta. Bom demais. Gente, essa aqui é a minha filha. Vou mostrar a Luísa pra vocês aqui, ó. Ela que tá me ajudando nas perguntas e tá me ajudando com esse negócio da internet, que assim, já viu, né? Velho pra fazer essas coisas tem que ser ela mesmo pra poder ajudar. Bom, não teve perguntas aqui, então eu vou abrir. Eu queria chamar o Evandro, que é um grande parceiro. Eu vou falar um pouco do Target Pads. É um equipamento que eu tenho usado para estudar. Eu descobri esse equipamento, achei muito bacana. E eu fui indicado para eles para ser representante aqui em Uberlândia, né, no Triângulo Mineiro. E eu tive a honra de ter sido convidado por eles. Fico muito feliz. Eu recebi os pads, achei muito bacana. Eles vão estar a partir dessa semana na Mundial e também na Beaver Music. São as lojas que são meus parceiros aqui, da Pearl também, né? Porque eu também represento a Pearl. Eu fico muito feliz de poder ter essa representatividade aqui, porque Uberlândia é uma cidade bacana e tem muita gente boa aqui e merece respeito. E eu tenho certeza que essa parceria vai ser uma coisa bacana pra gente e também para que os produtos sejam também mais divulgados, né? Hoje eu represento o Target Pads. Eu queria chamar o Evandro aqui, ele deve estar na live aqui, deixa eu... Tem uma pergunta, como ele falou que fez uma pergunta. Quem? Aí tá assim, ó. Alguém me perguntou alguma coisa e eu não vi? Ah, para aí. Fazer. Deixa eu ver. Ah, tá, a pergunta aqui. Peraí. Opa. Aqui, ó. Peraí. Pergunta. Deve estar pra cima. Pra cima? Deixa eu só ver uma pergunta aqui, gente. Aí eu vou responder. A gente já vai andar para outro. A Luísa vai me ajudar com isso. Ela tá lá no celular dela. Lá. Não deu? Ah lá, vamos ver. Não. Cadê? Virou? Gente, desculpa. Eu vou... Depois a gente olha essa pergunta, então. Deixa eu chamar aqui. Como é que eu faço? Ah, eu vou chamar o Evandro. Pra gente já falar um pouco. Tá rolando aqui o Beto Guedes. Vocês estão ouvindo aqui o Beto Guedes no fundo, né? E enquanto isso nós vamos ouvir o Beto Guedes. Olá! Tudo bem? Rapaz. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer enorme estar aqui nessa live com você aí. Uberlândia, cidade que eu adoro muito. Eu já fui muito em Uberlândia, por sinal. Trabalhei na Algar há um tempo atrás. Uma cidade ótima. Meu primo mora aí, conforme eu te falei também. Bom demais. Muito bom. Fico muito feliz, Evandro. Para mim é um prazer, viu, poder falar com você aqui, representando o Target Pads, que é um pad que eu tive conhecimento e eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse pad aqui. É um pad que, assim, engraçado, a gente sempre fala de estudo e a gente está sempre procurando formas de estudar que sejam mais confortáveis para a gente, né? E quando eu recebi, eu fiquei muito feliz, cara. Eu experimentei, gostei muito e estou indicando mesmo porque é um material que ajuda muito a gente a ter uma resposta mais clara daquilo que a gente busca em relação à técnica, né? Eu imagino que você deve ter tido um trabalho muito grande, né? Foi algum tempo de pesquisa para que você pudesse ter essa qualidade do pad à altura mesmo, é uma coisa que ficou bem parecido com os pads americanos. Eu fiquei muito feliz com isso, cara. Ele tem uma resposta muito rápida, muito boa. Vou mostrar eles aqui. Pad muito bacana. Inclusive vai estar agora na Mundial e na Beaver. Eu não tive como levar esses filhos agora, porque o Uberlândia fechou total, né? E eu também peguei o Covid, eu tive que ficar quieto em casa, não podia sair. Mas acabou que, graças a Deus, agora já estou bem. E aí vou poder agora levar nas lojas para poder mostrar para todo mundo aí. A tia Carol de BSB mandou a pergunta do Romulo. Negócio assim. Oi? Pode ver? Peraí. Caju, voltou. Acho que foi o Wi-Fi que deu algum problema. Eu coloquei nos dados agora. Acho que agora vai ficar legal. Tava dando umas cortadas, mas pode continuar.
Beleza. Eu queria que você falasse, Evandro, um pouquinho de como surgiu esses pads. Queria que você falasse um pouco deles. Pô, legal, cara. Novamente, é um prazer enorme, cara, ter você como parceiro. Agradecer ao Marinho, né, que fez o intercâmbio aí entre a gente, né? O Marinho, pô, sou fã, né, de longa data aí, né, daqui da minha cidade. Marinho, que eu gosto demais. Uma pessoa, né, gente finíssima. Cara, é o seguinte, surgiu, desde quando eu estudo bateria, né, assim, com intervalos longos, mas desde os meus 17, 18 anos, né? E eu sempre tive essa dificuldade, igual, até anotei o nome, acho que é Tiago Moreno, né? TH Moreno. Ele falou a respeito de preços, de equipamentos e tudo mais, né? Eu sei exatamente o que ele está falando. E quando eu fui a primeira vez atrás de um pad, que antes você tenta fazer em casa, né? Daquele jeito, com uma borrachinha mais ou menos e tal, não fica legal. Quando a primeira vez que eu saí para comprar, cara, é caríssimo, caríssimo. E, de repente, o rebote, a qualidade não era aquilo que você procurava, entendeu? Eu falei, gente, mas isso está errado, né? Pô, eu moro em Franca. Franca, você sabe que é a capital do calçado. Então, aqui, eu tenho todos os materiais que eu precisava, né? Tem todas as fábricas de borracha, couro e tudo mais, né? Eu falei, não, peraí, eu vou pesquisar isso, né? E aí eu fui pesquisando, fui pensando, fui fazendo testes, me veio essa ideia de colocar os 40 rudimentos, né? Para ficar prático ali no pad, porque o que acontece? A gente vai estudar, pelo menos é comigo, né? Você começa lá a estudar o single stroke roll, double, paradiddle, de repente ele começa a complicar um pouco, você já não lembra mais daquele surgimento. Então, no pad, né, tá aqui, cara, tá te lembrando, né? Então, exatamente, desculpa, né? Então foi essa a ideia. Por eu ser baterista também, eu sempre fui pensando no baterista, né? No aluno, o que ele precisa, né? E aí chegou nesse produto, cara, que assim, o pessoal, graças a Deus, tem gostado muito, tem falado muito bem, e assim, cara, sem preço exorbitante, entendeu? Preço justo, que eu acho que é fundamental, né? Quem quiser adquirir o pad hoje, qual é o valor para que você possa vender aí o pad? Cara, por enquanto, e é por enquanto mesmo, Caju, pode procurar na internet, vai achar R$ 68,90, mas não vai dar para manter esse preço, porque por conta da pandemia, para você ter uma ideia, teve matéria-prima que duplicou de preço. Então eu não estou conseguindo manter, mas por enquanto eu ainda vou manter, mas em breve eu vou ter que fazer reajuste mesmo, não vai ter jeito. Mas por enquanto, consegue a R$ 68,90. Ótimo. Cara, infelizmente o Brasil está assim, tá bem desequilibrado essa questão de preço. Hoje mesmo, minha esposa chegou aqui, nós fomos falar, ela falou, olha, com mais R$60 você compra exatamente a mesma coisa no supermercado. Então, assim, né, de 100 passou para 160 e é isso, é o que tem para hoje. E aí, consequentemente, tudo vai aumentando, né? Então, é complicado, não é fácil, não. E Caju, tá faltando material, cara. Mesmo você com dinheiro ali, mesmo pagando caro, você não está encontrando, tá? Você não está encontrando. Por exemplo, dá uma olhada. Esse aqui tem o fundo vermelho, tá? Esse tem fundo branco, tá? Beleza. Por que isso? Porque às vezes eu encontro com o fundo branco e às vezes eu não encontro, entende? E por isso que eu tenho que ter as opções. Eu descobri, conversando com fornecedores da madeira, não sei até que ponto isso é verdade, mas muito do que é produzido no Brasil está indo para os Estados Unidos. E está faltando aqui interno. Porque são duas empresas que tomam conta, né, que faz as grandes quantidades desse material. Então existe uma dificuldade aí, cara. Por isso que às vezes a gente tem que reajustar o preço, mesmo a contragosto, né? Mas é sempre no limite mesmo, porque pô, eu sou baterista, eu sei o tanto que é difícil você comprar um instrumento de qualidade, né? E, então, pô. Agora falando um pouquinho, Caju, sobre o da origem também. Né? Esse aqui, cara, é o primeiro pad. Pode ver que ele está até um pouquinho gasto já. Esse aqui é meu, não vendo, não dou, é o primeiro pad. Qual que é a diferença dele? Além dele não ter o alvo aqui, ele é um pouco mais grosso também. A maciez, cara. Particularmente, eu gosto de treinar uma superfície mais macia, né? Que ele pegar uma baquetinha aqui, que ele é mais silencioso, eu gosto, né? E outro que ele força mais para você treinar o pulso e tal. Sim. Comercialmente falando, existe uma preferência maior para esse, que é o que você tem aí, né? Que dá uma ótima sonoridade também, dá um rebote excelente, né?
Aí, o que eu pensei? Por isso que eu até te falei hoje que ia ter uma surpresa, né? Hoje, cara, eu consegui fazer esse, que é a bordinha azul, que é um material intermediário, ou seja, ele não é muito macio, né, que não teve tanta saída, mas também ele não é tão rígido. Então, ele dá um rebote bom, né? Bem interessante. Um som mais baixo, né? Então, ou seja, ele tá... Oi? Eu queria falar uma coisa também, já que a gente está falando dessa questão do material, é que muitas pessoas até perguntam qual é o melhor pad, assim, a densidade do pad para poder estudar. Tem pessoas que gostam de pad mais macio, porque fica mais fácil de você movimentar, e até porque você usa mais a própria musculatura da mão. Tem pessoas que gostam do pad um pouco mais duro, porque você tem, em contrapartida, um rebote maior. Então você tem a forma da baqueta trabalhar mais fácil para você. Agora, quando você acha um pad meio termo, eu acho isso ideal, porque o que acontece? Existem alguns rudimentos, você precisa dessa movimentação de dedo. Outros rudimentos você vai precisar da mão inteira. Para quem usa Gospel Chops, por exemplo, que o pessoal estava falando aí, é totalmente sobre isso. Você fecha muito a mão, você deixa ela muito... você não precisa abraçar a baqueta, mas você deixa ela um pouco mais fechada para que você tenha um controle natural. E isso, dependendo da densidade da borracha, isso vai te ajudar a tocar. Então, a densidade meio termo, ela te ajuda muito também. Eu gosto de pad, assim, eu não gosto de pad muito duro, porque às vezes eu preciso utilizar coisas, por exemplo, tem certas situações que você vai tocar, às vezes é uma música mais light, mas você precisa da musculatura da mão, porque você tem uma sonoridade mais precisa. Então, você tendo o pad para estudar dessa forma, quando você chega para tocar nos pratos, na caixa, nos tambores, você não sente tanta diferença. Então, isso é muito importante. Então, eu acho bacana o pessoal saber disso também. A gente está falando de um material de estudo, né? Isso é muito importante. É legal. E Caju, esse aqui, cadê ele? Esse aqui é seu, tá? Vou te mandar ele. Oh, obrigado. Okay? Você testa aí, você me fala depois se você gostou, tá ok? É isso aí, cara. Sempre quando, principalmente para parceiros, para amigos, né? Sempre quando adquire um pad, eu sempre pergunto, cara, o que você tá achando? Tá legal? Você prefere ele mais duro? Prefere mais macio? Acho que um dupla face, de repente, é interessante também. Então, o produto ele é formado com a ideia dos bateristas. Por exemplo, esse que não tinha o alvo aqui no meio. As pessoas sempre perguntam, mas com o tempo não vai sair? Ó, essa tinta, cara, também foi mandado fazer especificamente para essa borracha, numa empresa aqui de Franca também, ou seja, ela é a mais durável possível. Mas é claro, igual um logo de prato, um logo de pele, com o tempo tende a sair, né? Mas depois de muito tempo. Então aí que veio a ideia de colocar o alvo, por quê? O baterista vai treinar o centro, né, do pad, onde seria o centro do tambor, para tirar uma melhor sonoridade, e ao mesmo tempo evita também que com o tempo saiam os rudimentos, né? Então, é isso, cara. É sempre pegando opinião mesmo dos músicos, dos bateristas, percussionistas, para a gente chegar num produto ideal aí por um preço justo também. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tamanho do pad. Eu achei importante. Ele não é um pad tão pequeno, mas é um pad bom. O tamanho dele, acho que 12 polegadas, do 13 polegadas, para que você tenha a facilidade de colocar em qualquer caixa. E isso, ele te dá um rebote muito interessante quando você coloca, mesmo nos tons. Eu fiz um teste também, quando eu coloquei nos tambores, porque dá muita diferença quando você coloca na caixa uma coisa, uma sensibilidade por conta da esteira. E mesmo quando você tira a esteira, ela te dá uma sensibilidade interessante. Quando você coloca num outro tambor, que é um tom, ela já muda. Mas esse tamanho, ele é mais fácil de você equilibrar qualquer tipo de tambor nele, né? Então, eu achei muito interessante que você falasse um pouco sobre isso também. Exato, o tamanho eu tinha como referência de um outro pad que eu tive, né? E achei que foi um tamanho ideal. Ele é quase 12 polegadas, né? Só que se você for medir aqui no diâmetro, talvez dê um pouco mais, né? Eu não fiz esse teste ainda. Eu tenho tido sugestões também de fazer pads com 10 polegadas, né? Porque tem pessoas que gostam de colocar nos tambores menores também. Então, assim, o pessoal tem gostado do tamanho, ele fica bem numa caixa de 14, bem numa caixa de 13, né? Na caixa de 12, para ser sincero, eu não testei ainda. Eu até vou fazer esse teste,
Tá? Se de repente a gente pode, igual eu falei, né? A Target Pads ela é formada pela opinião, pelas sugestões dos músicos, né? Então tudo que tiver dentro das solicitações a gente vai fazendo. Inclusive terá outros produtos também em breve, tá? Se Deus quiser, não será só os pads também. Mas o tamanho o pessoal tem elogiado bastante também no Caju. Eu acho que outro detalhe que eu queria te falar é toda essa questão de mudança. Esse pad aqui foi o primeiro, né? Tá bem diferente, que já está bem gasto. Os pezinhos antigamente, se não chegou a receber deles até pouco tempo atrás, era de silicone. De silicone, é que aqui não vai dar para ver a mesa que eu tô. Oi? O Marinho é de silicone também. Isso. Só que ele, para colocar na superfície lisa, ele é ótimo, ele não anda de jeito nenhum. Porém, na caixa, não estava dando tão certo. Ele estava vibrando um pouquinho. Então, o que eu fiz? Pesquisei também, aí eu troquei por essa borrachinha de EVA, uma densidade específica, onde ela também não anda muito pouco numa superfície lisa, e na caixa não vibra, né? Dá para fazer os exercícios tranquilamente, fica até aquele sonzinho legal da esteira ali também. Então, é isso. Eu queria falar também, antes de eu ter, assim, o Marinho me indicou, eu fiquei muito feliz por isso. O Marinho é um grande baterista que eu tenho muito respeito por ele, uma pessoa muito bacana. E eu sei também que você tem uma parceria com o Peterson, que é um baterista aqui de Araguari. Inclusive foi ele que me falou desse pad, logo quando eu comecei a divulgar, ele, cara, eu também vendo aqui e tal, eu não sabia que ele estava vendendo esse pad. Inclusive até quero falar dele aqui também, que eu acho importante a gente estar alinhado, né? Porque como ele está em Araguari, Araguari é uma cidade praticamente dentro de Uberlândia, né? É bem do lado aqui. E ele é um cara que já divulgava esse pad aqui, eu não sabia. E eu gostaria de saber, você tem a parceria com ele, a gente pode indicar para vender lá em Araguari, quem quiser comprar com ele também. O Peterson está anotado aqui na minha listinha para falar dele, sim. Que bom que você lembrou também. Cara, tem algumas pessoas, cara, assim como você, assim como o Marinho, assim como o Duda Neves também, ele tem dois desses. Ele tem um mais macio ainda, né? Ele falou, hoje eu conversei com ele, né? Ele falou para mim que está usando esse pad também, achou muito bacana. Ele adora o macio, né? Ele gosta do macio. Então, tem algumas pessoas que, cara, nos primeiros 5 minutos, você já sabe que vai ser um parceiro de longa data. E o Peterson é uma dessas pessoas, cara. Com pouco tempo ali que você conversa ali pro WhatsApp, você sabe que a pessoa acreditou no seu produto, cara. Nossa, isso é o maior prazer, cara, é isso, entendeu? Você vê que já são pessoas que a gente vai trabalhar por muito tempo, aí, se Deus quiser. Pessoal de Araguari, quem quiser, procura o Peterson lá, tá? Já está aqui na live, aqui, já está dando um tchauzinho aqui, ó. E a Carol mandou uma foto. Tá, o azulzinho também mais macio. Eu até falei com eles que estava nos planos fazer, só que eu consegui fazer hoje. Eu vou mandar para ele também. E Uberlândia, seja lojista, seja a pessoa física, pode procurar o Caju, tá? A gente faz um bem bolado aí, e ele que vai tomar conta de Uberlândia. Uberlândia e região, né? Araguari, quantos quilômetros de Uberlândia? Do que? Você fala Araguari de Uberlândia, quantos quilômetros? São 30 quilômetros, é do lado aqui. Pertinho. Tem só um pedágio, né? Porque assim, eles estão tentando ver se consegue controlar o crescimento de Araguari e colocar um pedágio lá agora. Tá certo. Bom demais. Cara, tem vários bateristas aqui em Uberlândia. Inclusive tem dois aqui, são dois primos, que é o Gustavo e o Luiz Cláudio Piretti. E são bateristas assim, que representam bastante a nossa região também. E com certeza eles devem ter alguma pergunta em relação ao pad. Eu queria que, se eles quiserem fazer alguma pergunta aí, fica à vontade. Tá? Beto Boiadino também, que é o Beto, vou falar para você, nós temos uma parceria em um canal que chama Bateristas de Minas Gerais, Bateras de MG. E o Beto também é um grande baterista aqui, ele veio de São Paulo para cá, se apaixonou pela terrinha e está aqui. Só falta vir você para cá, né? Você fugiu daqui, mas você vai acabar voltando para cá, né? E o Beto, nós temos esse projeto, né, do Bateristas de Minas Gerais. Então a nossa ideia é sempre divulgar os produtos, assim também como o Piretti ajuda muito também. O Piretti tem o QG dele ali. Ele ficou devendo a gente uma entrevista, nunca fez, mas agora ele vai fazer. E ele está sempre mostrando alguns equipamentos. Agora o Peterson também está nessa parceria com a gente. Então eu acho bacana a gente ter essa unidade aqui, né, essa comunhão com todo mundo aqui, para todo mundo conhecer os pads, viu?
Eu acho importante. Quem quiser fazer alguma pergunta aí, aproveita que o Evandro está aqui agora. Gustavo. Teve uma pessoa que ela deu uma sugestão, eu não cheguei a ver o nome, de fazer pads sob encomenda, né? Às vezes, Caju, fazer um pad sob encomenda, tipo poucas unidades, é complicado, porque quando a gente vai produzir, você tem que produzir em larga escala, né? Por conta de materiais. Porque para comprar material, você tem que comprar em grande quantidade, né? Então, mas as sugestões são todas bem-vindas, entendeu? Nós temos sugestões do pad de 10 polegadas, tinha da densidade mais macia, mais dura, que agora já tem. Né? Tem também o pad de joelho, aquele de colocar na perna, né? Para viagens também. Então, tem aqueles pads menores, também aqueles bem pequenos, para treinar bem no centro. Então, tudo isso a gente, se Deus quiser, logo logo a gente vai ter também, né? Breve vai ser divulgado o site também, onde as pessoas vão poder ver os produtos, colocar sugestão, né? E tem muita coisa aí pela frente, graças a Deus. Era legal depois a gente até fazer se você puder, claro, a gente tentar fazer um sorteio de algum pad aqui, para que o pessoal também possa conhecer. Tem muita gente aqui na live, aqui, de repente se você quiser sortear alguma coisa, a gente vê uma forma de fazer esse sorteio aí para as pessoas conhecerem. Esses pads que estão comigo, gente, eu vou deixar ali na Mundial e na Beaver, para que vocês possam ir lá, experimentar os pads, conhecerem mais sobre eles, né? E agora também, essa live está sendo importante para que vocês possam conhecer também outros modelos, né? Que está falando aqui que está sendo disponível. E, assim, a ideia é a gente tentar divulgar isso, porque realmente, gente, eu testei, eu gostei muito. Eu achei uma coisa muito bacana, é bem fiel ao movimento que você faz. Como eu falei anteriormente, tem alguns pads que, assim, eles são muito... Eu sempre tive pad importado, eu acho bom aquilo lá. Mas, assim, eu encontrei nesse pad aqui uma coisa muito fiel. A resposta que você faz é exatamente a mesma coisa. É bem fiel mesmo que você está tocando o movimento. Achei muito bacana. Eu queria te dar os parabéns, viu, Evandro? Porque isso aí, com certeza, é uma pesquisa que durou um tempo, mas que está sendo muito eficaz para a gente continuar estudando. Parabéns. Obrigado, cara. Eu mais uma vez que agradeço aí. Nossa, a parceria, por ter você aí como parceiro é muito gratificante mesmo para a Target. Espero que dure muitos e muitos anos aí. Logo, logo terá camisetas também para a gente fazer, né? Uns sorteios também. Pode marcar a live do sorteio, tá? Pode marcar. Já. A gente já marca a live do sorteio e a gente sorteia um pad aí bem legal. Não, eu vou fazer lá. É bom que eu vou chamar o Duda, vou chamar o Marinho para participar dessa live, para a gente poder ter uma coisa legal para a gente poder ir falando aqui. Vai ser muito bacana. Precisa passar essa pandemia logo para a gente encontrar pessoalmente, não é, cara? Eu, você, o Marinho, o Duda, né? Imagina, a gente o Duda mora em São Paulo, não é? Ele está em São Paulo. De repente, nós 3 lá em São Paulo, lá curtir um bar de jazz, ou blues, né? Nossa, o Duda é animadíssimo. O Duda vai querer... O Duda, ele gosta de sair, vai ser bacana demais. A gente vai ter um tempo muito bacana com ele. Mas, assim, engraçado, eu falei dele agora há pouco, e a gente estava pensando em realmente fazer um encontro, né, do baterista de Minas Gerais, porque, cara, nós temos algumas entrevistas, na verdade, ele que está fazendo essas entrevistas, porque ele tem mais desenvoltura com isso e tal, e agora a gente vai estar voltando em breve também com esse canal, e a gente vai continuar as entrevistas. E a gente sempre falou de reunir todo mundo, fazer um churrasco aqui, pegar uma chácara e ir todo mundo para lá. Mas vai acontecer. A gente está esperando esse período agora dar um tempo, porque está bem feio, né, cara? Tá cada vez pior, né? Esse negócio aumentou de uma forma muito radical, né? E não só aqui, como também no Brasil inteiro, tem aumentado bastante. É verdade, cara. Não é a hora da gente arriscar. Vamos esperar tudo acalmar, tudo realmente passar, para daí a gente ficar à vontade, poder se reunir, poder fazer um som. Não é isso? Bom demais. É isso aí. Gente, top demais. Evandro, eu fico muito feliz, cara. Muito obrigado por você ter participado aqui. Tá? Muito obrigado. Você tem alguma pergunta que você queira fazer aí? Eu? É. Cara, tem várias perguntas, mas eu vou deixar para fazer uma live que eu vou te convidar. Aí eu vou te fazer uma série de perguntas, cara. Pode preparar. Tamo junto. Vai ser eu vou querer prazer. saber da sua carreira, com quem você estudou, como é que você começou, tá? O que você mais gosta, quem é as suas referências. Então não vai caber agora. Então deixa para a próxima live que eu te faço as perguntas. Vamos, vai ser um maior prazer. Vai ser um maior prazer. Vamos fazer assim. Bom demais. Então tá ok. Valeu. Eu vou chamar... Vai continuar aí?
também para a gente fazer um... Eu vou desligar você aqui, mas eu vou chamar o Beto para a gente ir conversando aqui, tá? Valeu, Caju. Até mais. Um abraço. Valeu. Responde a pergunta. Alguém, o Rômulo que fez uma pergunta, a Carol também. Então, agora a Carol me fez uma pergunta, eu vou responder para ela aqui, gente. Lembra a pergunta que a gente tinha falado? A Carol mandou uma foto para mim. Qual é? Boa noite. Tem diferença de traditional grip, American grip e German grip? Afeta o som? Ou o modo de cada um adequar mesmo? Ó, é o seguinte, Rômulo, essa é uma pergunta interessante isso aqui. O que acontece? São coisas distintas. O jeito americano é diferente do jeito alemão de tocar. Eu vou mostrar aqui no pad para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Vou colocar aqui, ó. Dá para vocês verem aqui? Aqui eu vou falar um pouquinho do traditional grip. A própria forma de tocar já te deixa um desconforto. Assim, para quem acostuma tocar dessa forma, não tem problema. A pessoa vai conseguir ter rebote, ela vai conseguir ter maior controle. Mas isso aqui, eu acho que é um como se diz? O palavreado assim, é chique. Entendeu? É uma forma chique de tocar. Você começa a ter... A única diferença, eu vou te mostrar a diferença de cada grip. O traditional, você tem um controle muito interessante do polegar, onde você tem sempre essa movimentação aqui. Ó. Você começa a ter... Você vai colocar ele... A dica que eu dou, para que você tenha maior controle, até mesmo de som, é você colocar a caixa sempre paralelo à pegada que você vai tocar. Se você toca com a caixa inclinada para trás, então você vai tentar colocar para trás assim, ó. Olha como é que vai ficar o pad, a baqueta. Se você coloca a caixa para baixo, no meio, olha lá como é que vai ficar a mão. Então, assim, eu acho muito importante você começar a ter noção do som que você quer ter, a forma que você quer extrair o som, para que você monte a sua caixa, né? Para isso te ajudar a tocar. Isso aqui é o tradicional. O jeito alemão é um jeito que a gente toca com a mesma... Nós temos a mesma... A gente busca a mesma sonoridade. Só que o problema é que a mão fica totalmente diferente. Primeiro que aqui, ó, a caixa normalmente vai ficar assim. Então, para você tocar dessa forma aqui, você tem que tocar paralelamente aqui, ó, bem paralelo na caixa, para você ter uma sonoridade mais agradável. Só que você não consegue ter volume. Você tem uma sonoridade mais baixa, mas o volume você não consegue ter. Aqui você consegue ter maior volume, dessa forma assim. Até porque você tem o controle melhor da mão, né, do que desse jeito aqui. Você limita muito. Você tem alguma velocidade, mas não tem volume. E o jeito americano, que é o que todo mundo toca, que é essa forma aqui, a gente iguala tanto a mão direita quanto a mão esquerda. Eu, particularmente, acho mais fácil. Porque é mais fácil você equilibrar a mão, tocando mesmo com os dedos, né, de mão, pegando da baqueta do mesmo jeito. Então você vai ter... Agora, eu acho que é importante, você que toca do mesmo jeito, assim como eu, você começar a pensar no seguinte: a forma de você montar a sua bateria, isso vai te ajudar muito. Então você vai ter que ter um ângulo que você tenha maior conforto na hora de executar qualquer tipo de exercício. Claro que a gente fala de uma coisa quando a gente está tocando só exercício, né, assim, estudando em casa, e outra coisa é diferente quando você está no play. Na hora de tocar, muda totalmente, porque entra a emoção, entra a sonoridade que você tem que manter um certo nível, porque tem muita coisa em relação a... Aí eu vou entrar em outro assunto, que vem... nós vamos falar de monitoração. Isso é uma coisa muito delicada, isso é muito pessoal, mas é muito importante. Porque a monitoração faz com que você tenha maior conforto na hora de tocar. Então, se você se ouve bem, primeira coisa, vamos começar lá atrás, vamos começar pela montagem da bateria. Você monta a bateria de uma forma que fica confortável para você,
o som já te ajuda bastante. Mas na hora de você ouvir o som da sua bateria, é importante, uma dica que eu dou. Procura ouvir o som natural dela e depois você, com o som natural dela, você coloca os outros instrumentos, para que você tenha a pegada natural na sua mão. Aí sim, depois que você colocou os outros instrumentos, aí você vai tentar assim igualar a bateria sempre mais baixo, para você ter a pressão natural do instrumento e o que você está escutando para quem usa em ear, por exemplo, tá? Porque hoje em dia muita gente usa por conta do clique. O clique te ajuda a ter uma postura mais fiel ao ritmo. Então isso vai te ajudar bastante ao jeito de tocar. Mas a forma de você equilibrar o som vai te ajudar muito para você ter uma performance mais natural. E aí, claro, aí vem a questão da montagem, a forma de você pegar na baqueta, que é o traditional American, ou até mesmo o German grip, que é o alemão. Enfim, isso gera outras coisas, né? Qual processo você usa para escrever a música para os ensaios? Bom, Beto, depende, assim, o que acontece? Muitas vezes, cara, a gente acaba que vira aquela coisa assim, né? De última hora, pô, bicho, eu preciso de um batera, pô, liga pro Caju. Então, eu acho bacana isso também, é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, cara, é uma coisa difícil, porque a gente tem que pegar coisas muito rápidas, assim, né? Às vezes você tem que pegar um repertório que você não está tão habituado, e nessa hora eu uso muito a escrita. Eu escrevo muito, porque me ajuda. Aconteceu até o Gustavo, esses dias agora aconteceu uma coisa engraçada. Eu fiz uma live e tal, e peguei o Covid e tal, e não tive como continuar tocando, porque eu tive que me afastar. Aí eu convidei o Gustavinho, porque é um cara que eu conheço, eu confio muito nele também, e eu escrevi as partituras para ele, e ele fez um comentário engraçado comigo, ele falou, cara, você escreve até onde entra a guitarra, não sei o que, papapá, a letra da música, porque tem algumas situações que é melhor a gente ir pela letra, para a gente lembrar até a forma de executar, e às vezes também porque às vezes o cantor pode errar em alguma situação e você está com a letra pronta, é por aqui que você vai entrar nessa hora e tal. Então isso me ajuda a ter um guia. Então a forma de escrever as músicas, eu costumo colocar sempre assim, ó, ritmo, aí, vou até mostrar, aliás eu vou mostrar para vocês aqui no computador, como é que eu faço. Eu tenho já algumas coisas abertas aqui, até desse projeto que eu passei para o Gustavo. Cara, é muito interessante. Eu uso o MuseScore, que é um programa bem leve, bem tranquilo, assim, de escrever nele. Quem gosta do Finale também é um programa maravilhoso. Tem muita coisa interessante. Mas, assim, tem gente também que vai lá no papel de pão, escreve, tá tudo certo e consegue tocar. Tem gente que não escreve nada e consegue lembrar as músicas. Bacana. Eu já tive 20 anos, eu lembrava muito mais coisas, né, naturalmente, assim. Hoje eu não consigo mais ter isso. E aí, o que acontece? Eu escrevo, eu sempre coloco, assim, alguns compassos. Eu vou mostrar por aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vocês vão conseguir enxergar aqui. Não sei se tá dando para ver. Olha lá, o que eu faço? Por exemplo, Até Quando Esperar? É uma música do Plebe Rude. É bem tranquila, dos anos 80. Todo mundo conhece essa música aí, quem viveu os anos 80. Aí tem lá um negócio do cello, são 7 compassos de cello. Aí eu coloquei guitarra 1, são 8 compassos. Eu coloquei o groove, depois coloquei lá 7 vezes, que eu vou repetir 7 vezes. Depois tem a guitarra 2, eu vou colocar o groove mais 7 vezes. Então, ou seja, eu sempre vou colocando a quantidade de repetição que eu estou colocando do ritmo. Então, isso me ajuda a ter uma referência. Aí vem ali o S, né, que seria a parte A. Não é nossa culpa, né? Não é nossa culpa. Nananana. Eu coloquei lá para você ter uma noção de como é a letra, e aí o ritmo, onde que tem prato, onde não tem. Cara, eu procuro deixar de uma forma muito mais clara e objetiva para quem for ler a música de primeira vez, assim, sabe? Eu acho melhor colocar dessa forma para poder ficar mais tranquilo, né? A gente fica mais à vontade. Ao invés de você escrever detalhe, tipo assim, a virada do cara... Aí você pensa, poxa, mas eu vou fazer isso aqui na hora, eu não vou lembrar. Então, às vezes eu nem escrevo virada, eu deixo o fio, coloco lá fio e pronto, é muito mais fácil. É uma forma que eu achei para escrever a música e ficar mais fácil de memorizar e qualquer pessoa depois também poder tocar, né? Isso aí me ajudou bastante.
eu tenho, o Gustavo até, ele me falou que ele também usa esse tipo de coisa, né, a forma de tocar. Eu não sei como é que é o Pirete. O Luiz Cláudio já tem uma outra formação, eu não sei como é que ele faz. Mas assim, cada um tem um jeito, né? Tô falando dele porque eu lembrei dele aqui na live, tá? Ele com certeza está aqui. Tem o Cachetão, tá aí. O Cachetão, por exemplo, é um batera que já é natural, assim. Ele escuta e sai tocando. Que, gente, é natural. A gente começa com isso, né? Todo mundo tocando dessa forma e acaba que muita gente desenvolve. Isso não tem nada de errado, não. Você não lê música não quer dizer que você não é um grande músico, não. Não tem nada a ver. Você pode não ler nada, mas você dá segurança para o músico na hora que ele precisa de você. Isso é muito importante. Claro que, assim, eu ia falar um pouco sobre essa questão de como ouvir música, de como tirar música, de como se comportar na música. Eu acho que a primeira coisa é você ouvir ela e entender o que está acontecendo. Porque cada música tem uma mensagem diferente. Você escuta o ritmo de um jeito, interpreta de uma forma que você parece que você entra dentro dela, sabe? E algumas músicas já estão prontas. Você vai ouvir aquilo e vai interpretar naturalmente porque é legal tocar igual aquilo. E assim, então não precisa preocupar muito com... Claro que assim, a leitura é muito importante. Você vai sair de várias situações, no meu caso, como baterista, que tipo assim, é o esquadrão antibomba, né? Não tem, né? Quando precisa desarmar uma bomba, liga pro Caju. Então nessa, por isso que eu escrevo, porque aí fica fácil de eu lembrar. Alguns estilos que eu toco naturalmente, por exemplo, quando eu vou fazer uma gig de jazz, eu entro tocando porque eu já acostumei. É um vocabulário que eu escuto todo dia. Todo dia eu escuto jazz. Eu escuto jazz para dormir, escuto jazz para andar, fazer caminhada. É muito importante para mim ouvir música. Agora, tem certos estilos musicais que eu tenho dificuldade. Eu confesso que esse estilo do sertanejo atual, eu não tenho essa pegada natural. Não é tão fluente para mim. Eu escuto. Se eu escutar a música, eu vou tocar naturalmente, beleza, porque eu tenho experiência para isso. Mas, assim, como não é um vocabulário naturalmente assim, tranquilo para mim, então eu preciso de um tempo para poder absorver e tocar. Tem gente que já toca, escuta e sai tocando. O Cacheta, por exemplo, é um cara que toca rock assim. Ele escuta a música e já sai tocando. E eu acho bacana. E assim, lembrei dele aqui, por isso que eu estou falando dele, mas tem vários bateristas assim. Ou aquele, assim, o Tommy Albrecht, que é um baterista fabuloso, um americano top, ele também não é muito de leitura, não. Ele é de sentir, tocar e pronto, entendeu? Old school, né? O pessoal fala a escola antiga. E é bem por aí mesmo. Claro que se você puder ler, vai te ajudar, mas isso depende da escola. Eu, como trabalhei muitos anos de estúdio, a leitura era a principal coisa para mim. Porque se eu não lesse, antigamente, se você não lesse, você não ia ser nunca convidado para trabalhar no estúdio. Então, isso me ajudou também a ter eu tive que correr atrás dessa leitura para poder ter essa desenvoltura naturalmente tocando. É isso. Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Deve ter alguma pergunta e eu não vi. Normalmente tem. Deixa eu ver. Eu queria falar uma coisa para vocês, gente. Eu falei mais cedo, mas eu vou falar agora de novo. Em breve eu vou estar lançando um curso, né, online. Nós estamos aí pleiteando um projeto e logo, logo vai ter esse curso aí disponível. Então, quem quiser vai poder aprender um pouco mais. E a minha ideia é justamente colocar coisas diferentes, né, porque como eu vim dessa geração que toca outros estilos musicais, né, diversos estilos musicais, eu queria passar um pouco para as pessoas a forma de tocar de tudo mesmo, tá? Então, em breve, vocês vão estar sabendo desse lançamento aí, mas eu já estou falando de antemão que muito breve vai estar lançado aí o curso. Nós já estamos gravando esse curso e vai ser uma coisa muito bacana. Quem quiser adquirir vai ser muito legal, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, Luísa. Não? Vladimir, lá de Brasília. Vlad, abraço para você, viu? Bom demais. Quem mais aqui? Tá só o Cacheta, o Gustavo. Tem 25 pessoas. Bom demais. Qual o processo para você usar para... escrever as músicas?
O Cacheta passou um método aí, como é que faz para tirar a música. O que ele fez? Toma 3 pingas e deita o capim. Ah lá, o Cacheta, ó, o Cacheta é uma figura, né? Ele passou um método bacana aqui, ó. Ele toma 3 pingas e deita o capim mesmo no negócio. Aqui, Então... ó. Qual a situação que marcou sua vida? Qual a situação que marcou no exterior? Cara, foi um período muito bacana para mim. Mas eu acho que o que mais... Eu vou falar um pouco do que aconteceu comigo, assim, nesses 35, 6 anos de bateria. Cada fase é uma fase diferente, né? Ó, o Luiz Maza também tá aí. Ô, Luiz Maza, eu sou seu fã demais, viu? O cara toca muito. O violino top também. Eu tive a oportunidade de gravar algumas coisas com ele, que muito legais. Depois vocês podem procurar aí no YouTube, lá que vocês vão ver lá Luiz Maza e Luciano. Eu pude participar das coisas dele. Bom, Romulo, assim, a minha passagem no exterior, eu fiquei 4 anos lá, então eu tive muitos momentos, assim, bem interessantes, né? Eu toquei em alguns festivais de jazz, toquei muito lá em bares, né? Tive alguns shows também que eu pude acompanhar, artistas locais lá, foi muito bacana, assim. Mas o que me marcou muito, assim, não foi nem lá na Inglaterra. A Inglaterra, os festivais de jazz, com certeza, me marcaram bastante, porque foram coisas que eu nem imaginava que fosse fazer um dia e conseguir tocar. Mas o que me marcou muito aqui, por exemplo, foi quando eu fui fazer uma turnê com os The Platers, né? Que é uma banda muito conhecida mundialmente, eles são dos anos 50 e sucesso. Vou até colocar uma música deles aqui para vocês ouvirem aqui. Colocar aqui para vocês, eu ir falando e colocando um pouco deles aqui. Quer ver? Vou colocar aqui dentro. Ó, teve alguém que perguntou aqui. Vou colocar aqui o nome deles, só para... Achou o Pirete, olha aqui. Aqui, ó. Eu tive o prazer de tocar com eles aqui no Brasil. É uma banda que meu pai escutava, meu pai fazia baile com essas músicas, né? Aí depois eu poder tocar com esse cara foi o seguinte, o último The Platers, né? O último integrante do The Platers, que está vivo até hoje, chama B.J. Mitchell, que é o cara que faz os graves do The Platers, né? Tem umas coisas muito interessantes, o cara é fenomenal, o grave dele, assim. E quando eu fui fazer essa turnê, foi no meu aniversário de 40 anos. Então foi exatamente há 8 anos atrás. Eu fiquei muito feliz com esse The Platers, assim, foi muito legal. Porque foi uma coisa que, poxa, meu pai tocava baile e tocava essas músicas, né? E de repente eu consegui tocar com a turma, os The Platers mesmo. Tanto que quando eu fui convidado, eu nem sabia. Eu pensei, deve ser cover, né? Os caras já estão tudo velhos, a maioria já até morreu. Foi muito engraçado. O Riva, do Placa Luminosa, me chamou e eu não entendi. Eu falei, mas deve ser cover. Ele, não, é os caras mesmo. Até meu pai na época ficou assim, mas como? Mas foi muito bacana, foi um período muito legal. E outras pessoas também, porque assim, eu trabalhei com vários artistas, igual eu falei agora há pouco, de estilos muito diferentes, né? Então eu fui, por exemplo, eu tive uma época que eu tocava com a Arnaldo Guiar, que o Tião Carreiro participou de alguns shows, então foi muito legal. Eu consegui tocar com o Tião Carreiro e eu não tinha noção de quem era o Tião Carreiro. Eu era menino, eu tinha 14 anos de idade. Ele conversava, ele tinha uma voz grave, assim, ele era todo matutão, assim. Era gente boa, mas eu não tinha noção de quem era o Tião Carreiro. Então todo mundo conversava com ele e eu não tinha, assim, noção. Era o Tião, o Tião, é o Tião. Mas eu não sabia que era o Tião Carreiro. Entendeu? Então foi muito interessante essas coisas, assim. E hoje eu ter essa experiência de ter tocado vários estilos, conseguir tocar com gente muito bacana, o próprio Tião Carreiro, que foi uma coisa que ele participou dos shows da Nalva. Nalva Guiar era uma cantora de muito sucesso, né? Era como se fosse Marília Mendonça hoje, assim, era bem respeitada. E isso me deu muitas alegrias, né, cara? Eu consegui tocar com muita gente. E outras pessoas também. Agora, não posso deixar de falar de compositores também que fizeram parte da minha vida. O próprio Carlinhos de Almeida, que é um cara que eu tenho muito respeito, é um compositor lá de BH, que hoje mora em Uberlândia.
A filha dele também é compositora, inclusive eu vou gravar uma música deles, né? No meu CD agora, vou estar começando a gravar a partir de abril e maio, eu já vou estar gravando o meu disco. Consegui gravar, sair pela lei de incentivo municipal, né? O PENIC, né? Foi muito bacana aqui, eu consegui ser aprovado e eu vou conseguir fazer mais um projeto. Não vai ser disco mídia física, porque hoje em dia tudo mudou, agora tudo é digital, mas eu vou estar gravando esse negócio aí, vai ser muito bacana e muito bom. Acho que foi o David que perguntou qual dica você dá para a batera que nunca tocou jazz, mas quer começar a treinar, mestre? Bom, a dica que eu vou dar sobre uma batera que nunca tocou jazz e quer começar a tocar, primeira coisa é escutar. Tudo a gente aprende escutando. O jazz é um estilo musical muito peculiar, tem muita informação diferente. Todas as músicas têm. Se você for tocar moda de viola, você tem que entrar no ponteio deles, você tem que entender a batida deles, para que você tenha a interpretação fiel para não atrapalhar eles tocarem, porque é bem diferente. É um negócio que tem menos coisas para a gente tocar, mas faz a diferença total para eles ter uma segurança de quem toca menos coisa. Entendeu? É bem diferente. E o jazz não é diferente disso, não. Assim, o jazz ele tem umas coisas peculiares, tem algumas coisas muito técnicas, mas ao mesmo tempo tem muita coisa musical. E acho que a primeira coisa é você ouvir as músicas do jeito natural mesmo, pegar sei lá, hoje pega o celular e vai ouvir a música, tenta ouvir várias vezes para você entender, e aí você vai ficando mais familiarizado com cada estilo, e você consegue tocar naturalmente e vai ficando mais solto, isso aí vai te deixando mais liberto de muita coisa que você tem que tocar, porque a gente trava muito aqui, ó. Isso aqui trava muito. Então, eu não quero, não sei se eu não posso errar. Você já toma bomba na matrícula ali, que o psicológico ajuda muito. Então, você já fica preocupado em não errar e você já começa a errar. Então, por isso que ouvir, vai te dando confiança. Então, ou então faz igual o Cacheta, que pega aí umas cajebrinas e já sai tocando naturalmente, está tudo certo e beleza, né? É isso. Rodrigo. Tinha uma pergunta aí pra cima. Taleira também está aí. Aqui, quem mais? A Júlia também está aí. Ó, bom demais. Tinha uma pergunta por aqui em cima. Lá para trás? Nós estamos aqui olhando perguntas. Inclusive me perguntaram aqui, alguém me perguntou do CD que eu gosto mais do Dave Weckl. Cara, eu gosto muito do primeiro disco do Dave Weckl, Master Plan. É um disco que marcou muito. Quando lançou aquele primeiro CD do Dave Weckl, foi uma coisa muito interessante, cara. Ele é um fenômeno, né? O cara toca muito fácil, ele tem uma desenvoltura muito interessante, né, da música, assim. Mas aquele CD, o Master Plan, para mim, foi o mais marcante de todos. Não só da forma dele tocar, mas das músicas que eram colocadas naquele disco. A forma muito musical, né? Não teve muita coisa técnica? Teve. Mas, ao mesmo tempo, foi muito musical. Eu achei o disco muito, muito bem montado, assim, sabe? Depois desse disco, teve o Hardwire, que também é o segundo disco dele, que é muito musical, tem umas coisas interessantes, mas ele já tem uma performance mais solta. Tem muita coisa interessante naquele disco. Todos os discos do Dave Weckl têm uma história diferente, né? Tem fases, né, que mostra ele tocando mais natural, outras mais tranquilas, né? Eu gosto muito do Dave Weckl, também gosto muito do Steve Gadd. Eu acho o Steve Gadd um baterista muito firme. Tanto é que ele é o cara escolhido para gravar com todo mundo. Ele e o John Robinson Jr. também são bateristas que eu tenho muita referência deles, porque não somente como músicos de show, é diferente o cara que toca no show, o cara que toca no estúdio e o cara que toca em bar. Eles conseguem fazer os três muito, muito top, assim. Eles são muito diferentes, assim. Muito bom. E o CD do Dave Weckl, para mim, o melhor, assim, o que eu mais me inspiro é o Master Plan. Tem uma prioridade para um momento tão difícil como esse? Cara, é o seguinte,
a gente está vivendo um momento complicado mesmo, né? Tá muito difícil a gente poder estudar assim com vontade, porque a gente não está podendo tocar. Então você fica, eu não vou estudar porque não vou tocar em lugar nenhum. Não vou estudar para quê? Mas ao mesmo tempo, cara, se você não pegar uma música para ouvir, uma coisa que te inspire, sabe? Eu vou colocar uma banda aqui que eu acho muito interessante. Quer ver? Vou colocar aqui uma banda que eu acho top. Vou colocar aqui, ó. Yellow Jackets, que é uma banda que me inspira muito. É uma banda norte-americana, é um grupo de jazz, muito peculiar, assim, musicalmente os caras são muito, muito top, mas me inspira muito na melodia, na forma natural dos caras tocarem, assim como o Sparrow Gyra também. No Brasil eu tenho uma referência muito grande que é o Roupa Nova, que são excelentes músicos que se juntaram e tem um respeito pela música muito grande. Então acho que isso aí faz a diferença quando você vai pegar alguma coisa para ouvir, para depois estudar. Então isso te dá referência boa para você pegar uma música e vou tocar uma música do Roupa Nova hoje. Então escuta, vai lá, tenta repetir, tenta tocar igual, porque você vai aprender muito com esse conteúdo. Aí amanhã você vai pegar outro estilo musical e vai tentar fazer isso também, porque é importante a gente ter estilos diferentes sempre, tá? O Rodrigo pôs aqui, tem alguma dica para quem vai iniciar a respeito de administrar o dinheiro que ganha? Ele está falando em relação ao lance financeiro. Gente, é complicado. A gente vive um momento muito difícil da economia brasileira e tudo muda muito rapidamente hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma facilidade muito grande hoje, que é de compra, né? A gente tem um poder de compra muito bacana. Hoje, na internet, você vai lá no Mercado Livre, passa o cartão e 5 dias depois está na sua casa. Qualquer mercadoria. Mesmo que seja importada, demora um pouco mais tempo, mas você tem uma facilidade muito grande de comprar. Mas, ao mesmo tempo, você gasta com muito mais facilidade. Então, hoje, administrar o que você consegue tocar é bem delicado. Porque a gente entra numa questão muito difícil de falar, mas é importante o povo ter entendimento disso. Quanto vale o seu trabalho? Quanto vale o seu cachê? É difícil a gente... Às vezes a pessoa me chama, eu quero que você faça uma gravação para mim. Quanto você cobra? Eu não sei. E às vezes, porque se eu colocar um valor que fica legal para mim, será que tá legal para ela? Sabe, assim, porque a gente está hoje num mercado muito, muito distinto, muito diferente. Às vezes, quando você fala de R$ 150 uma faixa, a pessoa acha normal. Dependendo de onde ela mora, R$ 300, R$ 500 é um preço natural. Então, 150 é barato, entendeu? Mas dependendo da cidade que a pessoa vive, às vezes R$ 150 é muito caro. Então, depende muito de muitas coisas. É difícil a gente ter Seria bom se a gente pudesse ter um padrão do que cobrar para que a gente pudesse também administrar o que comprar para manter, porque a gente tem sempre que manter equipamento. Um par de baqueta hoje, um par bom, você não vai comprar um par bacana por menos de R$ 80. Entendeu? E ao mesmo tempo hoje tem bares que pagam só R$ 80. Tem bares que pagam R$ 200. Tem bares que pagam R$ 300. Tem bares que pagam cover. Se você quiser ir lá arriscar, você vai arrisca, então você nunca sabe o que vai ganhar. Eu não trabalho mais por esse tipo de preço, cover artístico, porque eu acho que não dá. Infelizmente, a gente já paga muito caro para sair de casa. Olha o quanto está uma gasolina hoje. Então, isso tudo faz a diferença na hora de você colocar um preço, né? Você vai dar aula hoje, você tem que pensar, mas eu vou na casa do fulano, eu não posso cobrar menos disso. Tem que estar com um preço razoável para que eu possa ir lá e fazer a aula dele. Ele vem na minha casa, aí é diferente, entendeu? Mas eu moro em apartamento, não posso dar aula em apartamento. Tá? É bem delicado isso. O Ricardo falou que parou de tocar por um tempinho. E para voltar a tocar, é mais difícil se estivesse começando do zero? Alguém falou aqui, me perguntou sobre a questão de voltar a tocar bateria. Cara, bateria é igual andar de bicicleta, você não esquece não. Se você quiser voltar, as portas estão abertas aí. Hoje tem muita música
interessante. Tem vários aplicativos que você pode baixar no seu telefone e aprender a tocar sozinho, entendeu? Tem o cover hoje também, que é muito interessante, que você baixa a música do jeito que você quiser e tira a bateria e toca. Você pode pegar qualquer música e colocar lá e tirar a bateria e aprender a tocar. Se você colocar aquela versão paga, você ainda mexe no andamento dela, coloca mais lento ou mais rápido. Pode mudar o tom da música, para você também que toca outro instrumento, violão, teclado, enfim. Então tem muitos recursos hoje que te ajudam a tocar. E aí você não precisa estar obrigatoriamente preparado, né, para poder tocar, voltar a tocar a hora que você quiser. Não, cara, se joga. Faz igual cacheta, toma uma e vem, né? Outra pessoa, coisa aqui, Cajuzinho, acha que baranes, não sei, em geral, se acostumaram a funcionar sem músicos e isso pode virar tendência? Como é que é? Não, repete, a Luísa está perguntando um negócio aqui interessante. Qual que é, Luísa? Acho que Barães, Barães? um negócio assim. Olha, nossa, que burra. Que é? Bares, Acho que bares. Ah, tudo bem, vai. em Acho que geral, bares, em geral. se acostumaram a funcionar com músicos e isso pode virar tendência? Olha, vamos falar em relação ao negócio do bar. Eu acho que é um lugar bacana. É sempre bom a gente ir pro bar tocar. E é bom a gente ter um lugar para trabalhar, né? Um lugar para a gente poder levar alegria para todo mundo. Ainda mais na situação que a gente está vivendo agora. Ninguém tá aguentando mais ficar em casa. Então ter um barzinho para a gente poder tocar, divertir, descontrair, é importante. Só que infelizmente agora nesse momento que a gente está vivendo, é um momento que a gente tem que ficar em casa. Então eu acho que o bar, nesse momento agora, não vai voltar tão cedo. É um negócio complicado a gente poder ter isso como referência, mas infelizmente é uma realidade. Então às vezes era legal você juntar uma turma, pegar um lugar que você possa montar uma live e aí tenta fazer alguma coisa, tenta monetizar nesse dia da live aí, juntar seus amigos e bota uma vaquinha, um cover, seja digital, sei lá, qualquer coisa assim para a pessoa te ajudar. Você vai tocar, você vai receber para aquilo, né? Que seja para ajudar a botar uma gasolina. E você também vai estar divertindo. Agora, ficar só em bar, eu acho que hoje, nesse momento que a gente está vivendo, primeiro que não está aberto, né? A gente não tem noção de quando vai voltar isso. Eu acho também que você pode fazer coisas diferentes, porque hoje a internet te dá essa possibilidade. É isso. Já estão falando aqui da churrasqueira, ó. Fala não, gente, pelo amor de Deus. Eu fiquei 15 dias aqui trancado no quarto. Não é fácil nessa pandemia. Eu peguei o Covid, então é difícil. Estou bem, não aconteceu nada comigo, graças a Deus. Mas o tal de ficar no quarto, não é fácil. Então, assim, você falou do churrasco aqui, eu já... Nossa, faz... A Luísa já está sentindo um cheiro aqui, ó. Nossa, nem... Vamos parar por aqui. Bom demais. Inclusive, até quero aproveitar também para agradecer o pessoal que me mandaram mimos aqui em casa, né? Recebi várias cestas de café aqui, eu achei muito bacana, fiquei surpreso pelo cuidado de todo mundo. Muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz. A Luísa, então, nem se fala. Até ela, Nossa, eu amei. todo dia chegava um pão de queijo, um suco. Então, ela ficou super feliz com isso. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Tá? Muito obrigado pelas palavras das pessoas que me mandaram mensagem. E tá tudo certo, eu tô bem. Graças a Deus não tive nada. Meu pulmão teve 20% de comprometimento, mas é coisa natural. É a lembrança que o Covid deixa, né? Quando não te leva daqui. Então, se você fica por aqui, pelo menos uma lembrancinha tem que deixar. Mas tá tudo certo. Graças a Deus tá tudo bem. Viu? Bom demais. O Gustavo falou um churrasco e uma coca também. Aí o Rodrigo me falou, qual a maior dificuldade quando... O Gustavo tá falando da Coca. Gente de Deus. Vocês não sabem tanto que eu gosto de Coca-Cola. O Rodrigo tá falando, qual a maior dificuldade quando entrou pro meio profissional da música? Rodrigo tá perguntando aqui qual a maior dificuldade que eu tive quando eu entrei pro meio da música. Cara, primeiro que assim, é um meio competitivo, né? A gente chega com sonhos e aí você se depara com pesadelos. Desculpa falar isso, mas é uma realidade. Não tem como a gente falar que isso é um meio de conto de fadas, que não é, não. A música é uma profissão muito séria. A gente tem que se dedicar muito para isso. Você tem que
a dica é que você quer ser músico, então seja profissional, estude, seja pontual, seja respeitoso com o trabalho que você vai fazer, porque isso tudo vai te dar um engajamento melhor com outras pessoas, né? Que tudo que você precisa é de ter conexão. Sem conexão ninguém te chama. E se ninguém te chama, você não trabalha. Se você não trabalha, você começa a ter depressão. Se você tem depressão, você já fica... Cara, é uma série de coisas negativas que vai gerando, que vai te dando problema. Então você pensa, pô, eu não vou ser músico. Eu vou ser, sei lá, frentista, qualquer coisa. Mas não quero ser músico. Porque, de repente, às vezes o frentista tem até uma questão financeira mais segura. Ele ganha o dele lá todo mês daquele jeito lá. Então tá tudo certo. E é bacana. A gente não tem essa vantagem de ter um fixo. A gente tem fixo. Eu tenho o fixo da Luísa. Todo mês eu tenho que pagar a escola dela. E todo mês tem que pagar coisa aqui para casa. Esse é o fixo nosso. A garantia nossa é a conta. Agora, a gente não tem nada garantido para receber. Então, você tem que se garantir tocando para que a pessoa possa te pagar de uma forma que seja à altura daquilo que você tem investido ao longo dos anos. É bem por aí. Não é uma profissão fácil, não. Mas é bacana. Tá. O Gustavo pediu para me falar um pouco da Pearl e do Ricardo Dapsi. Eu fui convidado pelo Ricardo. Na verdade, quem teve na minha casa foi muito engraçado. Eu conheci uma pessoa e esse cara foi muito bacana comigo. Eu estava lá no Dimas, na loja de um amigo meu, e me ligou um rapaz, cara, foi muito bacana. Ele falou, eu vim aqui, eu vim almoçar aqui com você porque eu tenho um assunto para falar muito bacana com você, que é da Pearl, as baterias Pearl. E foi muito legal. Eu chamei Eduardo e eu fui conversar com ele no dia, até levei o Gustavo, né? O Gustavo vai lembrar desse dia aí. E eu fiquei muito feliz, ele me chamou para ser representante da Pearl aqui na região. E eu falei, poxa, mas eu não toco com ninguém, não justifica eu pegar um barzinho para tocar na Pearl e falar que eu sou o baterista da Pearl. Não tem nada a ver isso. Aí ele, não, mas a gente sabe da sua história e tal, e a gente está tentando procurar pessoas aqui que tenham representatividade interessante. E aí, assim, a gente começou a conversar e daí passou um tempo, surgiu essa parceria interessante e foi muito bacana para eles e para mim também, porque você, assim, eu não ganho nada disso, eu não ganho nada para isso. Eu tenho somente um desconto interessante, que é legal a gente ter um desconto hoje, nos dias de hoje, né? Infelizmente a gente não ganha nada mais de graça. Teve uma época que ganhava, eu não sou dessa época na Pearl e nem em qualquer outra empresa hoje. É muito difícil você ter um endorse 100%, ainda mais nesse país do jeito que está, essa loucura de preço, de equipamento caro, né? Muito difícil da pessoa te patrocinar. É muito complicado isso. Mas a gente ter uma parceria é sempre muito bom. A gente conseguir ter um desconto interessante, isso é muito legal. E também foi bom, porque aí eu pude também ajudar a trazer o Ricardo, que é o mentor da Pearl no Brasil. Ele que colocou todos os endorses do Brasil em boa situação. Todos os bateristas que estão endorsados hoje no Brasil é porque o Ricardo abriu essa porta de representação de instrumento musical aqui no nosso país. Ele é um argentino que veio para o Brasil há muitos anos atrás e foi o pioneiro dessa questão de endorse no Brasil. Albino Fantozzi, várias pessoas que são grandes bateristas, começaram a se endorsir por conta do Ricardo Dapsi. Então ele é um cara que hoje eu estou na Pearl por conta dele e do Eduardo. E aí eu indiquei também o Gustavinho, indiquei o Paulo Castro, outras pessoas também da nossa região. Cara, assim, o que eu pude fazer para indicar, eu fiz, porque eu acho importante a gente ter indicação, porque assim, tem muitos bateristas aqui que precisam de um reconhecimento, né? Não é só eu, não. Eu também comecei há um tempo atrás, mas tem muita gente de hoje aí que está tocando bem pra caramba, que seria interessante ter um patrocínio de uma baqueta, de um prato, de pele, né? E eu acho isso bacana pra gente. Para nossa região, isso ajuda muito a gente ter uma representatividade interessante. O David perguntou qual ritmo você mais teve dificuldade ou tem dificuldade. O David está me perguntando qual o ritmo que eu tive ou tenho mais dificuldade para tocar. Todos.
porque muda tudo, né? Todo dia tá mudando pra caramba. Não é fácil tocar bem, não. Quando você quer tocar certo, é muito difícil. Então, todos os ritmos, não tem nada fácil na música, nada. O que é mais fácil na música é você pegar uma música para ouvir. Aí é fácil. Mas tocar ela, nenhuma música é fácil. Todas são difíceis. Deixa eu ver aqui. E as próximas? Rodrigo falou que nada mais merecedor que você representar uma das maiores marcas de bateria do mundo em nossa região. Cara, Rodrigo, eu te agradeço muito, viu? Porque realmente a Pearl é uma bateria muito benquista no mundo inteiro. Esse ano agora, eles estão completando 75 anos. Então, para mim é uma honra ter tido esse convite de uma bateria que tem 75 anos no mercado e me chamar para ser representante deles aqui na região, cara. Isso não tem preço, isso tem valor. E esse valor, cara, é adquirido com muita garra, muito estudo, muita noite sem dormir, muita data sem receber, mas por amor à música. E, sabe, assim, viagens que eu já fiz, inúmeras viagens para tocar e não receber, mas acreditando que a música ia ser legal, e eu ia aprender a tocar, e aí eu consegui aprender. Então, hoje, poder servir todo mundo, ainda mais com uma empresa dessa, de nome, que é a Pearl, cara, é um privilégio. Realmente é um privilégio e eu tenho que agradecer muito a Deus, cara, muito. E as pessoas também que acreditaram em mim, né? Se não fossem os músicos da cidade de Uberlândia, eu não ia tocar. Eu não ia ter condições de ser reconhecido. E aí, através deles, eu fui chegando até o Ricardo Dapse, que é um cara que representa a Pearl aqui no Brasil e em toda a América Latina. Então, isso para mim é um privilégio. Muito bom. Fico muito feliz, viu, Rodrigo? Muito obrigado aí pelo reconhecimento. Bom demais. Gente, eu quero agradecer a todo mundo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Maravilhoso. Mas a gente vai ficando por aqui. Em breve vou estar em outra live aí também, com o Evandro. Ele vai marcar uma live para a gente falar um pouco sobre o meu processo musical, né, a minha história musical e também a minha parceria com eles, né, com o Pads, da Target Pads. Quero mandar um abraço também para o Peterson, que está representando essa equipe aqui também em Araguari, o pessoal da Beaver e da Mundial, né, a pessoa do Lucas, que é um grande amigo, o Marcelo também. São pessoas que me ajudaram muito a ter essa representação da Pearl e eu devo muito a eles, né, por eles terem me indicado para que isso pudesse acontecer. Muito obrigado aí a todo mundo que está nessa live e em breve a gente vai estar fazendo uma outra live aí com mais histórias e som e vai estar tudo certo. Bom demais, gente. Muito obrigado aí. Boa noite para todo mundo, viu? Top. Valeu. Não, salvar. Tem que salvar.